Localizada no coração do bairro Portão, próximo à tradicional Praça da Santinha, a Atlântica Equipamentos para Gastronomia é referência quando o assunto é qualidade e inovação no setor. Desde sua fundação, a empresa tem como missão oferecer soluções completas para o mercado de gastronomia comercial, atendendo a demandas de restaurantes, açougues, padarias, mercados e muito mais. Com uma estrutura que permite atender a diversos setores, investimos constantemente em inovação e aprimoramento, trazendo sempre novidades que ajudam a otimizar o dia a dia de quem trabalha com a gastronomia. Nossos produtos são frutos de rigorosos processos de engenharia e design, com foco na praticidade e alto desempenho. Cada peça é pensada para oferecer o máximo de qualidade, segurança e resultados impecáveis em qualquer cozinha. Nossa linha de produtos não só facilita o dia a dia, mas também contribui para um futuro mais sustentável. Para nós, o sucesso de nossos clientes é o nosso sucesso. Por isso, oferecemos suporte técnico especializado, treinamento e acompanhamento constante. Com um estoque sempre abastecido em um sistema de entrega ágil, aqui na Atlântica garantimos que seu negócio nunca pare. Nossa missão é clara: ser referência em qualidade e atendimento, oferecendo soluções que fazem a diferença no dia a dia de quem faz da gastronomia a sua paixão e profissão. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio Mulheres de Midas. Eu sou Sheila Andrade e é um prazer ter você aqui. E hoje eu estou com uma convidada, primeiramente, maravilhosa. Ela é linda. Sabe aquelas mulheres assim que se fala, uau! E a história dela, tenho certeza que é mais linda ainda. E eu vou conhecer hoje ela junto com vocês. Seja bem-vinda, Deli! Obrigada. Nossa, é uma alegria estar aqui. E obrigada pelos elogios. E primeiro também gostaria de agradecer, porque, como eu te falei, né, quando eu cheguei, eu acompanho o podcast já, e eu vejo que alinha muito com o propósito do que eu faço. Então, estou realmente muito feliz de estar aqui. Ai, que legal. É igual eu falei com a Fábia agora, sempre um prazer estar aqui. É porque você acaba atraindo as pessoas no mesmo propósito. Uhum. Né? Então eu digo que todas as mulheres que vêm aqui, elas têm umas histórias assim que você fala, uau, que história incrível. E quando a Gi, que foi que trouxe você até aqui, eu falei, uau, que linda. Aí ela me mandou a foto, falei, nossa! Que maravilhosa. E vocês viram como ela é linda mesmo, né? E então, Délia, ela é proprietária ali da Supimpa Pizzaria. Isso. Então, como que a gente já vai começar falando ali da pizzaria, né? Como que surgiu a pizzaria Supimpa? Então, vamos lá. Na verdade, essa história é bem anterior à própria Supimpa, né? Eu fiz um intercâmbio, eu sou advogada formada. Olha só, eu falei, viu? Tributarista. Nossa. Então, assim, um mundo e um universo completamente diferente do que eu tô hoje. Mas fazer essa faculdade me deu a possibilidade de conhecer um novo país e de morar em um outro país. Então, em 2010, eu fui morar em Portugal para fazer uma parte da minha formação. E conheci meu marido, que também fazia direito. Lá? Conheceu ele lá? Lá. Ele era daqui, mas conheci ele lá. Mas nós dois daqui. E não foi uma paixão à primeira vista. Não, pelo menos até agora a gente acha que não. Porque a gente só realmente ficou junto lá no final do intercâmbio. Então a gente passou pelo intercâmbio, se conheceu lá, foi grandes amigos durante o intercâmbio, e no final a gente sentiu que tinha algo diferente e a gente começou a namorar. E o Diego, meu marido, vem de uma família que tem pizzaria já há quase 30 anos. A família dele já vem do ramo ali da pizzaria. Aqui em Curitiba, em Santa Felicidade. Então, assim, é bem tradicional. Ele é descendente de italianos, tem uma pizzaria em Santa Felicidade. Então... Entendi tudo. E aí vocês foram se conhecer ao invés de ser em Santa Felicidade. Lá em Portugal. Lá em Portugal. Destino. E enfim, eu acompanhei por alguns anos como namorada, continuei com a minha formação, me formei, fui trabalhar e me especializei na área de direito tributário, que é uma área que eu gosto muito até hoje. Mas em um momento a gente tinha rotinas muito diferentes. Então ele trabalhava à noite, eu trabalhava de dia, eu era auditora na época, então eu muitas vezes não via ele. E chegou num momento que a gente teve que tomar uma decisão. Se a gente queria continuar juntos, a gente precisava mudar um pouco essa dinâmica. Aí vocês vieram embora? Já estava no Brasil. Já estavam aqui, já estavam casados? Não, a gente ainda estava pensando em casar. Em casar.
E acho que esse foi o grande ponto, né? Se a gente quer casar e ter uma família, como que a gente faz isso se a gente não consegue Totalmente ter uma oposto, rotina? né? Se a gente não consegue estar juntos. E aí eu comecei a pensar, tipo, mas o que eu gosto de fazer que envolve isso daqui? E na época a gente tinha pouquíssimo tempo juntos. E eu lembro que teve um Dia dos Namorados, que eu trabalhei e fui atender um cliente, né? Como eu era auditora, eu atendia muita demanda da Receita Federal, então tinha que fazer tudo muito Era só rápido, BO. só BO. E aquele dia eu tinha passado 3 dias a fio trabalhando, de madrugada, inclusive, porque a gente tinha que entregar os arquivos e tinha prazo para você atender a fiscalização. E daí ele resolveu preparar um jantar especial de Dia dos Namorados. E foi o pior jantar que eu já experimentei em toda a minha vida. Eu olhei para ele e falei: é inadmissível que uma pessoa que faça pizza tão bem não saiba fazer um macarrão com molho vermelho. Era um macarrão com molho vermelho, mas era muito ruim. E eu tentei disfarçar, mas eu não consigo. Eu sou, Tipo, tá aqui, tá eu aqui. sou quase transparente, assim. Expressiva. Não consigo olhar e falar: ai, que delícia. Não, tava muito ruim. Mas aquilo foi, é engraçado como Deus faz as coisas de uma maneira muito perfeita, né? Porque aquilo me fez pensar em uma forma da gente estar mais juntos. E quando eu olhei pra isso, eu falei: cara, tá errado, vamos Tem resolver alguma isso coisa, daqui. Eu dá gosto de pra melhorar. cozinhar, você gosta de fazer pizza, vamos fazer um curso de chefe de cozinha juntos? Já chegou no topo. Como a gente não tinha momentos juntos, e eu via que isso seria importante pra ele mesmo, pra mim foi como se fosse era um hobby que poderia trazer benefícios pro negócio dele. Então, ali já existia, a pizzaria em si, ela já existia. Ou Da ainda não? família dele, Da sim. família. Ah, tá. Uhum. Era E da era onde ele família dele. trabalhava, inclusive. Entendi. Uhum. E, enfim, a gente começou a fazer o curso, a gente ficou 2 anos em formação, todos os sábados, E ele o fazia dia junto inteiro, também. nós dois, porque era o nosso momento juntos. Então, era Ah, onde a que gente conseguia legal. ficar juntos. E ali eu descobri que eu amava muito esse universo da cozinha, muito para além daquilo que eu fazia no meu dia a dia, que era cozinhar, receber amigos, e enfim. E a partir dali a gente começou a olhar e falou: cara, eu acho que dá pra gente juntar isso com o que você já gosta e a gente ter o nosso negócio. Porque a gente pensava também futuramente ter filhos, né? E como ele trabalhava na pizzaria dos pais, como ele ia também, né, escalar a vida dele, dar Sim. os passos Em que dele. ano que a gente tá aí? Aqui já é 2013, 12 mais ou anos menos. atrás. É. E daí começou todo um projeto, todo um estudo E as pessoas, os familiares, você tá louca, deixar a tua então, profissão. até hoje, né? Até hoje, assim, hoje minha mãe, ela olha pra mim e ela fala: ai, filha, você daria uma excelente juíza. Se eu quisesse, que não é o que eu Não quer. gosto. Então ela sempre falava isso, assim, então foi um Porque é pouco um boom, né? difícil, É um boom. Mas por outro lado, eu tenho meu pai, que é um empresário super Uhum. talentoso e lá em 1999, 2000, resolveu também arriscar. Tem uma outra área, Ah, na área de tecnologia, que é o que então ele gosta. já tá no sangue aí essa veia empreendedora. E foi assim, meu pai até hoje, ele é o meu mentor de negócios hoje na Supimpa, Uau, que mas é incrível. mentor de vários negócios. E ele tem uma capacidade analítica, assim, absurda. Então, eu brinco, assim, que essa veia empreendedora, ela vem desde pequena, porque as minhas brincadeiras eram inventar lojinha de livro, inventar lojinha de picolé, inventar lojinha de limonada, era só lojinha, 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 lojinha. Então, assim, era sempre um negócio. Você vê que, como, igual você falou lá no começo, né? Quando o propósito, quando é para ser, vai acontecer. Não importa se você foi lá para Portugal, você conheceu também lá em Portugal, que era aqui do Brasil. Então, Fiz direito. fez o direito. Mas eu imagino que o direito, ele te estruturou para esse momento aqui, Sim, na verdade até né? hoje, né? Uhum. Porque eu falo, como passei pela formação, me especializei, fiz pós-graduação, trabalhei na área, é, algumas coisas, pelo menos, da faculdade de Direito deveriam ser obrigatórias em todas as faculdades, né? Porque te dá uma noção de política, Processo, de né? processo Organização. e da própria convivência em sociedade mesmo, né? Então você tem muito mais noção de como as coisas funcionam, a tua mente também, analítica para determinadas situações muda muito numa faculdade de direito. Então eu acho que deveria ser pelo menos Meio que algumas obrigatório, né? matérias, algumas mínimas, por exemplo,
direito constitucional, as pessoas entenderem quais são os seus próprios direitos. Né, você tinha toda uma estrutura, não foi loucura, né? Ah, vou deixar tudo aqui e vou. De uma certa forma, a vida me colocou em muitas situações de privilégio. Então, assim, de ter um pai que passou por isso, que tinha, né, uma trajetória, que também me possibilitou não passar por determinadas situações, mas não me livrou de todas, porque eu também tive os meus processos. Além de tudo, de ter ele hoje me ajudando e me assessorando em algumas coisas que ainda são difíceis para mim, ou que eu não tenho ainda capacidade. Então, eu acho que sim, eu tenho um privilégio a mais de poder contar com isso. Mas, de fato, assim, a decisão de empreender, ela é... Hoje, quando eu vejo as pessoas, aquelas que não tomam e aquelas que tomam, exige muita coragem. E eu acho muito engraçada essa palavra, porque as pessoas, elas confundem a coragem com bravura. E são coisas bem diferentes. E quando eu falo coragem, a gente acha que a coragem é, não, eu vou lá e vou fazer, e a coragem é muito mais o agir com o coração do que agir com impulso. Muito boa colocação. E a coragem vem muito disso, e às vezes, e eu falo isso porque eu passei por esse processo. Porque a coragem, às vezes, exige que você, mesmo com medo, haja. E por muitas vezes nos meus negócios, né? Porque hoje a gente já tem outras lojas, a gente já passou por outras experiências, está abrindo outros negócios também. Muitas vezes a gente vai com medo mesmo. Só que quando a gente está com o coração ali, né, entregue para aquele negócio, para aquele propósito, a coragem fala mais alto, porque daí eu tô agindo com o coração mesmo com medo. E daí tá tudo bem. Adorei essa colocação. Coragem é agir com o coração. Lindo. Porque é igual você falou, às vezes as pessoas agem, eu sou corajosa. Mas ela só tá no impulso, É no impulso, só tá... é a bravura. Isso mesmo. Muito é o bonito. ímpeto, né? Eu vou. E veja, você provavelmente, quando você teve esse passo de coragem, você sentiu no seu coração que era aquilo. Eu vou. Até porque se tornou o que é, né? E é o que a gente falou ali, o slogan da Supimpa até hoje é o mesmo. É o amor então, vive aqui. Isso. Então você repita esse slogan, porque eu achei incrível. E não é um slogan comum para uma pizzaria, né? Não, como que é? Na Supimpa, o amor vive aqui. Nossa, muito lindo. De onde veio? A história da Supimpa, ela é muito, muito doida, assim, do nome, né? Porque a gente decidiu que a gente ia abrir uma pizzaria. Então, naquele determinado momento... Você decidiu, foram fazer lá o curso? A gente decidiu, daí a gente tinha medo, né, de arriscar, porque na época eu era advogada, já estava trabalhando com consultoria, já tinha saído de uma empresa grande, já tinha aberto o meu próprio negócio na advocacia, mas não estava feliz, né, de trabalhar com isso. E a gente decidiu abrir, só que a gente tinha medo de abrir algo muito grande e dar errado. Então, assim, vamos começar pequeno, vamos começar, o Diego continua lá na pizzaria da família, eu continuo na consultoria e a gente vai encontrando um meio termo aqui e vai se ajustando. Então, a gente abriu uma loja super pequenininha e na época que a gente foi abrir, a gente procurou vários locais onde a gente queria, que era no Água Verde, porque eu morava ali na época. A gente olhou mais de 45 imóveis na época e nenhum dava certo, ou porque o proprietário não queria para o ramo alimentício, ou porque não passava no zoneamento da cidade, enfim. Várias objeções. Várias. E daí eu comecei a questionar se realmente era isso que eu deveria fazer, porque não dava certo. E acabou que a gente montou uma loja num shoppingzinho no Bacaxiri, que era uma região que a gente não conhecia nada. E nesse shoppingzinho pequenininho já tinha 2 pizzarias, então a gente não podia fazer pizza. A gente teve que fazer outra coisa. Então não foi o primeiro empreendimento, nem foi a pizzaria. Não foi pizza. Olha só. Foi hambúrguer, brunch americano na época, que não tinha nenhum em Curitiba, então a gente trouxe uma proposta bem diferente de café da manhã. E tinha pratos executivos na hora do almoço, porque era uma região que tinha muito, muito bancário. Então a gente via que eles procuravam opções para o almoço que fossem rápidas. Então, assim, não foi da forma como eu gostaria no começo, mas foi um começo. E você agiu mesmo assim, porque nesse primeiro momento poderia falar, não, tá dando tudo errado mesmo. Vou parar aqui. Olha só, a coragem, mais uma vez, você agiu com a coragem. Daí você abriu ali no shopping, isso em 2012. Isso, era mais ou menos. Não, isso já foi 2016. Daí a gente se formou, daí começou a desenhar projeto, daí, que nem eu falei, olha, vocês começou a procurar. Estruturaram mesmo, né? Não foi assim vou abrir um negócio, vou ver uma sala. E aquilo que eu te falei, por mais que meu pai fosse,
né, empresário de muitos anos, com muita experiência, tinha muita coisa que ele não conseguia me explicar, porque era muita coisa que era só vivendo para Isso. saber. Então, eu chegava super animada com as ideias para ele, falava, pai, olha, acho que eu montei um plano de negócio maravilhoso aqui. Ele olhava e começava, isso. E eu falava, cara, não tô pronta. Então, foi alguns anos ali de processo. E eu lembro do nome, a gente não conseguia decidir um nome do negócio. E eu sonhei um dia, eu nem lembro direito como é que foi o sonho, eu só lembro que quando estava prestes a acordar, eu escutei Supimpa. Uau. E daí eu olhei pro Diego e falei assim, eu acho que eu já sei o nome do nosso negócio, vai ser Supimpa. E ele falou assim, Supimpa? Nada a ver esse nome pra pizzaria ou pra qualquer coisa de comida. Eu falei, eu não sei, eu senti no meu coração que o nome é Supimpa. E naquele dia a gente foi almoçar na casa do meu sogro e da minha sogra. A gente não tinha filhos ainda, a gente já estava casado. E meu sogro nunca faz isso. Meu sogro é aqueles italianos assim que adora ficar no sofá. E naquele dia ele resolveu mexer nas coisas dele, antigas, assim, e falou pro meu marido, a gente tava almoçando, e ele, Diego, separei várias coisas ali, ó, depois você vê o que você quer, e senão eu vou jogar tudo fora. E daí a gente foi olhar o que tava em cima, e a gente tem até hoje isso guardado, tá lá na Supimpa do Água Verde, um livro de pizzas escrito Supimpa. Nossa. De 1980. Nossa. E daí ele me olhou, ele pegou o livro, ele falou, não acredito. Eu falei, olha, arrepia. então Nossa, assim, eu que digo que lindo. ela escolheu o nome dela. Uau, era pra virar eu acredito muito nisso, sabe? Eu também. Que vai existir algo assim. E quem tá pronto acessa. Uhum. Quem tem a coragem de falar, não, eu quero. Opa, daí vem. Aí vem o nome. Ah, mas será? Vai confirmar ainda pra você, porque Deus é tão perfeito. Não, que ele foi vai no dia. Daqui, ó. Daí você, quando viu que ele não foi pronto. Não, daí a gente não teve mais, não teve discussão. Não, então eu brinco assim, a gente não entrou em muitos. Ai, como é que vai ser o nome? Estudo Já de marketing. Não, ela só veio. Isso. Era isso. Uau, que linda história. Linda, nossa, o nome já, porque o nome é muito. Você sabe que Mulheres de Midas foi meu sonho também. Eu dormi pensando que nome, sonhei. Midas, acordei, não era mulheres, era Midas. Eu, pronto, Mulheres e Midas. Vem pra você o sonho. Porque é propósito. Porque é propósito. Que lindo. Uau, olha só, eu falei que era incrível a história dela. E daí nasceu, daí nisso, mas ainda era um projeto só, né? Daí virou uma tinha hamburgueria. Nome. O nome daí foi Supimpa Foi Hamburgueria. Supimpa. Porque daí o que a gente quis testar? Né, era Supimpa é uma gíria dos anos 80, então a gente queria modelar um negócio. Então, como que a gente vai fazer algo que é retrô, com uma pegada moderna, com um pouco de... Tinha essa pegada meio americana também, dos brands americanos. Ah, você já trouxe essa... Então, a gente já trouxe um pouco essa pegada diferente, não do mesmo, né? Porque hoje você fala até... É pizza, é muito... Fala um sabor de pizza. Nossa, a maioria dos brasileiros vão falar calabresa. Calabresa, quatro queijos. 4 queijos, isso. Parece que só existe esse sabor de pizza. Então, daí, quando você pensou em pizzaria, você já pensou, não, eu vou trazer algo diferente. Que seja diferente. Uau. E a gente modelou o negócio, mesmo não podendo fazer pizza, a gente foi modelando. E depois de 4 meses que ela já estava aberta, eu descobri que eu estava grávida. Então foi... E não estava programada, não? Tava, mas não tava. Não tava, mas não tava. Porque a gente decidiu, assim... Vou parar, mas não vai ser agora, porque mulher pensa assim, né? Foi exatamente o que eu pensei. Não vai ser agora, vai demorar um ano, mais ou menos. Aí é um ano, né? Porque às vezes você tomava algum hormônio, alguma coisa assim, a gente sabe que existe um período. Mas não. No caso, quando é Deus, também... É hora... Uau! E o meu marido falou, ele falou, se a gente não tiver filhos agora, eu já não quero mais, porque eu já tô chegando perto dos 30. Deu, Nossa, é perto dos 30. Não, na época ele tava, acho que entrou numa crise ali, não sei. Crise dos 30. Aí eu falei, tá. Só que já fazia muito tempo que a gente tava casado, porque a gente casou muito novo. Eu casei, eu tinha 23 para 24 anos. Novinha. Então já fazia um tempo que a gente tava casado, faltava mesmo alguma coisa. Só que eu não imaginava que fosse ser tão rápido. Então eu tinha dois projetos para administrar ali. Tinha acabado de nascer, Acabado de nascer. Uau. E enfim, né, durante a gestação do Antônio, eu também brinco que cada filho meu trouxe uma supimpa, né? Olha, então, que lindo. O Antônio trouxe essa primeira, né? Veio junto com ele. E quando ele nasceu, eu lembro que no dia que eu tava na maternidade, me apresentaram um projeto da Supimpa Nova, porque daí a gente saiu dessa loja do Bacaxiri, porque não era o nosso propósito, né? A gente sabia que a gente queria fazer pizza. Sim. Então foi um tempo de estruturação mesmo. A gente maturou o negócio, falou, cara, a gente quer mexer com pizza e quer no Água Verde. E também foi numa casa muito improvável, uma casa que era
um consultório de fisioterapia, tinha 28 salas lá dentro, era um negócio muito esquisito. Quando a gente bateu o olho, eu falei, cara, e meu marido que viu, ele falou, eu quero aqui. E era um muro azul com um portão branco, eu falei, cara, isso nunca vai dar uma pizzaria. E é a Supimpa hoje. Ah, e ainda, olha E a gente só. saiu de uma loja, lá tinha 30 metros quadrados, hoje a Nossa. Supimpa tem 300, então 10 vezes mais o tamanho. Uau. Então foi tudo muito, Nascimento, casamento, foi tudo junto. Nossa, a tua vida, ela virou a Adele lá de 2012. Não tem nada a ver mais com agora. Uau. E foram muitas mudanças, e continuam acontecendo, né? Agora Que daí esse nasceu momento ali também. o Antônio, e nisso você tava com a Supimpa, aí já tinha saído lá, da primeira. Então, no dia que eu ganhei o Antônio na maternidade eles me apresentaram o projeto da Supimpa Nova, eu aprovei o projeto, então... Ah, por isso que você disse também que cada um trouxe um, Cada porque um trouxe uma exatamente no Supimpa. dia que você... Bem empresária, né? Tá lá, acabou de ter o neném. Então... Aprova que o projeto, né, foi bem isso. Você precisa aprovar aqui se vai ser esse o layout da cozinha, onde é que vai ficar o forno, e eu lá, tipo, tá aprovado, pode rodar. Mas foi assim, e foi um processo meu do Antônio também. Porque a Supimpa nasceu ali, eu levava ele pequenininho, recém-nascido, eu ia acompanhar a obra levou vários meses para ficar pronta, porque era muito grande, a casa não estava preparada. Ah, vocês reformaram o local. Inteiro, e é uma casa de 1950, então ela tem várias coisas que são tombadas como patrimônio histórico, tipo alguns arcos, algumas estruturas de parede que a gente não pode mexer. Então ela é uma casa histórica mesmo. Então tinha batia com tudo que a gente queria para uma pizzaria como a que a gente queria. Que legal. Então você saiu da maternidade com o neném. E um projeto novo. Um projeto novo. Uma obra para tocar. E quanto tempo para ficar pronta? Levou 6 meses. A gente inaugurou ela no dia do meu aniversário, dia 26 Olha, tudo tem uma data. Dia 26 de setembro. Ela só trabalha com datas aqui, só Mas com é datas por muita importantes. coincidência. Sempre foi. Porque Marcos, né? Eles tinham entregado a obra em agosto. Eles entregaram a obra na sexta-feira, no sábado a gente foi levar minha família para ver. Quando a gente chegou, tinha alagado, tinha estourado a caixa d'água. E a gente perdeu todos os banheiros e metade do salão. Então teve que refazer. E quando eles entregaram foi na semana do meu aniversário, foi o primeiro teste de cozinha, dia 26 de setembro. O sonho nasceu lá em 2012. E olha quando que ele vem para se confirmar. Por isso que é o Sesc, né? Foi estruturado, não foi do nada, né? Não. Uau, muito, muito lindo, hein? Aí em 2018 acontece a inauguração. A primeira inauguração. Aí como que foi esse primeiro, assim? Porque vocês vêm de uma onde não era para ser, um lugar menor. Aí primeiro dia, uau, vou inaugurar. Como foi? Assim, como a gente fez com famílias e amigos, foi sensacional, né? O dia seguinte, que foi quando a gente abriu, foi uma loucura, porque a gente não tinha se ligado que os vizinhos em volta estavam observando a obra. Então, quando a gente abriu as portas, fez fila por 3 semanas, assim, que a gente não conseguia... Nossa, que lindo! Que a gente não imaginava. Que a gente também não divulgou, assim, em todos os lugares. A gente pensou, não, vamos começar com calma, o negócio vai desenrolar, e daí depois a gente começa a divulgar. Não deu tempo, porque os vizinhos ficaram acompanhando a obra. E como era um muro azul e um portão branco, tipo, não tinha nada a ver com pizza, a gente esculpiu no muro a palavra pizza. Então, e essa foi uma das últimas coisas que foram feitas. Então, eles ficaram acompanhando e vendo. Quando escreveu pizza, aquilo virou uma loucura no primeiro mês. Uau. E depois a gente foi se adaptando. E claro, como a gente tinha uma proposta de salão diferente, o que a gente sempre quis, como o nosso slogan era o amor vive aqui, era trazer as famílias mesmo para lá, porque as pessoas não têm o hábito de sair para comer pizza, as pessoas normalmente pedem pizza em casa. Isso mesmo. E essa, inclusive, foi uma objeção que meu pai trouxe quando a gente apresentou o projeto. Ele falou, mas eu tenho dúvida se vocês precisam de um salão tão grande assim. Hoje meu salão comporta 45 pessoas, 50. Nossa, e é uma dúvida total real, né? Porque no primeiro momento você fala, vou comer uma pizza. Vou pedir uma pizza. Não vou ir até a pizza. E você quebrou total ali eu falei, padrão. E quando meu pai falou, né, eu fiquei tipo, talvez eu esteja pensando meu negócio errado mesmo. Só que eu olhava para aquilo e para mim fazia tanto sentido que eu resolvi seguir mesmo assim. E foi. A intuição. Foi daquele jeito. E hoje a gente brinca, assim, que a gente tem que construir o segundo andar da Supimpa. Tem dias que aquilo fica uma loucura e fila de espera.
existia lá a loja menor, né? E daí teve esse período ali que vocês estavam construindo a outra loja. Nesse período aqui, vocês não poderiam fazer pizza ainda lá no lugar menor, né? Não. E como que vocês contrataram um pizzaiolo? Como que foi esse processo de criar a pizza? Então, meu marido, ele é mestre pizzaiolo Ah, daí formado tem ele, né? mesmo. É. Uhum. E ele tem as maiores certificações hoje do mundo, ele tem. Então, Olha, que legal. ele Aonde que é? Aonde que eu não sei nada disso, nada. Não faço ideia. Quero ser é pizzaiolo que fala? é, É, daí ele tem as certificações. ele tem. O que seria isso? Na verdade, assim, ele se especializou em pizza italiana, né? Ah, eu já Então, quero ir lá. é o que ele gosta. Como ele cresceu dentro de uma pizzaria, ele sempre gostou dessa parte da cozinha mesmo. Então eu via que ele tinha esse apreço por ficar na cozinha. Tanto é que a gente brinca, minha sogra já falava isso e eu concordo com ela hoje. Se o Diego precisa ficar no balcão atendendo o cliente, parece que tem formiga na cadeira dele. Ele não fica, ele não gosta. Apesar de ele ser uma pessoa super engraçada, super simpático, ele não fica no balcão. É lá. Só se for, assim, tá precisando muito Vai mesmo, ele ter que fica. ficar. Porque o negócio dele é cozinha. Se deixar, ele fica lá enfiado do início ao E fim. daí ele foi se especializar Ele foi se fora. especializando. Que legal. Ele foi fazendo várias formações. Então, ele fez todas as formações do moinho da Anaconda, que, inclusive, a Anaconda aqui de Curitiba é uma das melhores farinhas que a gente tem hoje no mercado nacional. Depois, ele começou a se especializar pelos moinhos italianos. Então, ele fez as formações da Letinque. E a última formação que tinha faltado para ele, que era, na verdade, uma formação de formatura, né, que era na Itália, ele só não fez por causa da pandemia, porque na época a turma dele, que iria, pegou bem a época da pandemia e não teve. Mas toda a parte de formação mesmo, de conhecimento, ele fez toda a trajetória, do início ao fim. Uau, é de berço mesmo. Assim como É. veio lá a sua veia empreendedora que tava lá, ó, dele vinha da pizza. Né? É, Até porque vem ali da de colocar família. a mão. Então, daí nesse período foi ele que foi colocando a mão na massa e vamos inventar sabores. Ele sempre foi o cara que mexeu principalmente nas massas, né, nessa questão de fermentação, do estudo, porque eu falo assim que, na verdade, Deus é até engraçado às vezes. É. Eu não gostava de pizza. Sério? A minha mãe, quando eu era mais nova, pedia muito pizza de uma pizzaria antiga aqui de Curitiba, que era Big Pizza. E todo final de semana era pizza de frango com requeijão. E eu peguei a versão Nossa, à pizza. padrão já. É. A mesma pizza. Sempre. Então eu peguei a versão à pizza. Quando eu comecei a namorar o Diego, ele falou, tem uma pizzaria. Não, pizza não. Ai, pizza não. Mas eu aprendi a comer pizza com ele. E pra mim, pizza era assim, tá, é uma massa, você abre ali no rolo, joga qualquer coisa em cima, assa e tá tudo certo. Pizza aceita qualquer coisa, né? E com o passar dos anos, ele também foi percebendo que não era assim. E ele também mudou os processos da pizzaria da família. De massas que eram batidas para usar no mesmo dia, com muito fermento, para massas que depois ele começou a diminuir, trabalhar mais a fermentação, mexer em temperatura, em receita, fazer massas, a gente chama de massa pobre, que vão menos ingredientes. Então, tudo isso vai alterando padrão, qualidade, e também a gente fala hoje muito dessas intolerâncias a glúten, lactose. Como que a gente melhora isso? Então, também tem toda essa. Tem muita gente que tem uma certa intolerância a glúten que consegue lidar muito bem com a nossa massa porque ela já passa por um processo diferente. Então, o fermento já come grande parte desses açúcares e dessa cadeia. E muito recentemente que eu descobri a tal da fermentação. E para mim que não existia isso. Para mim existia lá a pizza sem glúten e a pizza com glúten. Para mim era a única diferença. Uma massa integral, uma massa proteica, enfim. Mas aí veio que existia a massa da tal da fermentação. Falei, gente, E olha faz o muita cuidado. diferença. Porque eu imagino que existe um trabalho diferente de uma fermentação normal. Existe? Vocês têm um processo, algo assim, que queira ou não queira, dar um certo trabalho a mais do que uma pizzaria normal? Assim, o nosso processo de massa, ele é quase um filho. A gente não consegue nem, por exemplo, ter férias. Nossa. Porque a gente quase nunca fecha a pizzaria, né? Fecha só na terça. Mas ele bate a massa, né, com a receita. Essa massa tem uma temperatura certa para a água entrar na massa, porque o próprio giro da masseira, quando tá batendo a massa, aquece ela, então o fermento não pode acordar durante o processo de mistura dos ingredientes.
Então, ele bate, daí ele deixa descansar, depois essa massa vai para uma temperatura, fica 24 horas nessa temperatura, sai dessa temperatura, vai para outra, fica mais 24 horas, sai dessa temperatura e daí ela vai fermentar para ser usada depois de 4 horas, que é quando a gente abre a pizzaria. Então, hoje a gente trabalha com massas de 48 horas de fermentação, que a gente chama. Mas tem muitas técnicas que podem levar 72, 50, 24. Meu Deus do céu. Nossa, você imagine um filho. É um filho, porque daí Como tem você falou, horário para filho? chegar e tirar. Então, 2 horas eu tenho que ir lá, porque eu tenho que tirar a massa, eu tenho que passar ela para outra geladeira, porque são várias geladeiras. Cada massa é bolhada no seu potinho, então ela já tem o peso certo. Nossa, e como que é esse processo de produção? É porque a pizzaria ela abre à noite. Ou Abre à não? Você tem noite. um horário diferente? Não, Não, ela abre à ela abre noite. das 6 às 11 horas. Mas vocês estão lá, não digo vocês, mas o pessoal que faz da produção, ele tá lá já. A gente tem uma pessoa que vai durante o dia, faz toda a nossa produção. Então a gente também tem um controle bem rigoroso, né, de insumos, tudo é porcionado, tudo tem QR Code. Então todos os ingredientes têm um Uau! peso para cada tamanho de pizza, tem um QR Code para saber quem manipulou, que horas foi etiquetado, que horas foi fechado. Nossa! E quem que criou todo esse processo? Entendi tudo, né? Agora você entende o porquê de tudo aquele processo trabalhista e não sei o que mais. Mas isso Olha também só. foi um aprendizado que eu tive, né, durante a mentoria, assim. Eu conversava com meu pai e falava, pai, mas tem alguma coisa que não fecha. Como que é o nome do seu pai? Rude. Rude. Não é uma Olha! coincidência. Meu nome, na verdade, é Rudy Nossa! Ellen, né? Rude Ellen. Meu nome do meu pai é Rude. E quando eu comecei a mentoria, ele falava, e eu já comecei há muitos anos, né? E eu retomei esse ano passado. E ele falava, filha, mas os problemas de vocês são os mesmos desde que a gente começou. E o problema está no estoque. Enquanto não controlar estoque, você não consegue ter uma visão do teu negócio. O produto de vocês é produto de giro. Precisa ter esse controle de estoque, precisa ser organizado. Nossa, eu imagino mesmo, porque querendo que é perecível, né? É. E como que. Nossa. Não, e aqui que a gente tá falando da primeira loja ainda, né? É. Nós Agora já paramos temos duas. lá, abril em 2018. Foi um sucesso, Foi, graças a né? Foi um Deus, desde sucesso, sempre. teve uau, que. Mas, né? Se entendeu o porquê, né? Também de todo esse sucesso. E quando veio aí a outra? A outra veio quando eu engravidei da minha segunda filha, a Ah, Aurora. tá. Que lindo nome. É, Antônio, Antônia, Aurora. Aurora. E E nisso recentemente, faz o quê? 2018? daí a Aurora nasceu em 2022. O Antônio já ainda era um neném, né? Ainda era um neném, 4 anos. 2022. Pandemia, não era? Logo depois da pandemia. E como foi na pandemia? Então, a pandemia, para além de um desafio, né, foi desafiador para nós, mas a gente mudou muito o nosso jeito de fazer pizza. Porque, como eu falei, né, a gente focou muito em salão, então a gente conseguiu fazer as pessoas saírem de casa para comer pizza. Então, o nosso delivery tinha uma procura muito baixa. As pessoas iam até lá. Era antes da pandemia Antes da ainda, pandemia. né? Verdade. E como foi? E durante a pandemia, quando a gente viu os salões fechados, né, por causa do lockdown, né, a gente começou a experimentar o que era esse mundo do delivery, né? Então, a gente não tinha essa expertise ainda. A gente já sabia atender muito bem o nosso cliente do salão. Porque eu estava próxima dele. Eu conseguia conversar, eu sabia o nome dele, eu sabia quem era a família, eu sabia o nome dos filhos, eu via eles toda semana. Quando eu me vi no delivery ali, na entrega em casa, foi um desafio novo também. Como é que eu encanto o meu cliente? Como é que eu levo para o meu cliente o amor que eu consigo colocar aqui dentro do salão e no meu atendimento e no meu olhar para ele, se eu não estou vendo ele? Nossa. E Aí veio, tem que fechar, né? tem que Daí fechar. veio né, vai ter que fechar. No nosso caso, como a gente era negócio essencial, a gente nem tinha opção de fechar. A gente tinha que permanecer aberto. Ah, não tinha. Não. A gente foi Tá. considerado um negócio essencial, então a gente tinha que Tá. permanecer aberto. Mas mesmo assim, né? As pessoas, por um tempo, elas não iam mesmo, Não. né? Então, o nosso delivery, que era 4, 5 pizzas por noite para entrega, foi para 50, 60, tipo, Nossa, em nasceu uma outro semana. negócio. Nasceu outro negócio. Foi. E foi assim, não deu nem para pensar muito. Só aconteceu. E nesse meio tempo, assim, né, de pandemia, tudo, a gente foi se organizando, se reestruturando, se planejando. E por isso que eu falo que por mais que eu tivesse a experiência do meu pai, eu tive que passar pelas minhas dores também para conseguir. Para fazer sentido também o que ele Pra estava fazer falando, sentido. né? Então, assim, a gente aprende pelo amor, mas também aprende pela dor. Exato. Qual foi o. Estou lá, estou com a minha pizzaria, maravilhosa. Quero outra. Quero
montar outro. Qual foi esse start? Qual foi esse momento? Então, quando a gente viu que a Supimpa tinha dado certo como negócio mesmo, as pessoas compraram a nossa ideia, porque a gente não faz uma pizza muito tradicional. Apesar da gente ter os sabores tradicionais, a nossa ideia de pizza, ela vai muito além disso, na criação de sabores. E essa é a minha parte. Então, o Diego cuida de toda a parte da massa, fermentação, eu cuido de toda a parte de inteligência de cardápio. E de estudo de cardápio. Olha só, inteligência de cardápio. Adorei. Porque é engraçado isso também, porque as pessoas acham que fazer cardápio faz aí, O coloca que qualquer combina com coisa. o quê, né? Mas é também para muito além, porque você tem que tomar muito cuidado com o ingrediente. Então, eu não posso colocar um ingrediente em uma pizza só, porque esse ingrediente vai estragar. Eu tenho muitos sabores, então esse ingrediente precisa conversar em vários pratos. E como que você tinha essas decisões, assim, testando, ou como era esse processo de criação? Bom, no começo, muito do meu processo vinha de experiências. Então, o que é que eu gostava de comer? E muito de experiências sensoriais mesmo, coisas da minha infância. Então, eu lembro da minha avó fazendo. Minha avó é alemã, né? Ela fazia cuca de maçã, torta de maçã, muita coisa com maçã. E uma das primeiras pizzas doces que a gente teve era a pizza de torta de maçã. Então, eu trazia uma pizza com lâminas de maçã, a farofa da cuca que ela fazia e uma bola de sorvete de creme por cima. Então, Nossa, que diferente. era tudo muito diferente. Sempre foi muito diferente. E você é uma pessoa criativa? Naturalmente, sim. Eu vejo que depois da maternidade isso bloqueou um pouco. Um pouco também pelo cansaço, pela exaustão, pelo puerpério, enfim. E agora eu tenho sentido um resgate dessa minha criatividade para várias coisas, na verdade, né? Mas Porque às vezes a mulher, ela não percebe esse momento que ela tá passando. eu não percebi. Né? Porque aqui a gente tá falando da Supimpa em si, mas atrás da Supimpa existiu uma Existe um mãe, ser né? humano. Acabou de nascer uma mãe que já foi mãe a segunda vez e ainda tá todo nesse processo da empresa. Mesmo que está tudo ok para manter, eu creio que para manter é quase mais desafiador do que você levantar ela, né? Porque para você manter aqui e ainda escalar, você conseguiu ainda o outro filho e ainda abrir ali a outra filha. Você chama ela de filial? É uma filial. Ela, na Outra verdade, filial, né? ela é uma unidade de delivery, porque o que a gente percebeu? Essa é a do Ecoville. Do Ecoville. E ela veio com a ideia da pandemia. Porque a gente viu assim, a gente tem uma estrutura muito grande no Água Verde e a gente poderia ter uma estrutura menor, porque como a loja do Água Verde é muito grande, ela é uma central de produção mesmo. Eu tenho 300 metros de loja lá. E essa estrutura toda ficava ociosa. Então, isso também vem muito de planejamento de negócio, né? Então, como é que eu coloco o valor nessa estrutura que já está pronta e coloco ela para performar e para diminuir custo sem ter que montar uma estrutura nova. Então, eu não tinha por que montar uma outra estrutura com cozinha, com maceira, com um monte de coisa, se eu já tinha essa estrutura pronta e eu podia só levar os produtos para lá. O que também garante processo, qualidade. Como então, se você tivesse feito uma extensão só para servir um outro público, que é o público, porque por mais que você criou todo aquele processo para as pessoas, ainda existe as que querem ainda comer em casa. Isso. Né? Ainda mais depois da pandemia, que é difícil tirar as pessoas de casa. Né? Então, você acabou criando um produto. E a gente estudou bem isso, inclusive, porque a gente começou a ver, cara, onde que a gente tem o maior número de clientes que sofrem mais com o tempo de entrega? E era na região da Ecoville. Olha. Porque dava às vezes 9, 10 quilômetros para chegar uma pizza até lá, atrasava, tinha cliente que adorava e falava, ai, mas eu quero muito, não tem problema se hoje vai levar 2 horas para chegar. Nossa. Então, quando a gente decidiu montar, a gente tinha essas duas opções, ou voltar para o Bacaxiri, porque a gente tem muitos clientes lá ainda que pedem, né, que a gente volte, porque criou uma identidade também na primeira Supimpa, e a gente tinha a região do Ecoville que demandava muito, que tinha muito cliente pedindo para diminuir esse tempo. Tanto é que hoje a pizzaria do Ecoville entrega pizza em 25 minutos. Então, entre o momento que faz o pedido e chega no cliente, leva 25 minutos. Nossa, super rápido. É super muito rápido. E esse processo de produção, ele é rápido assim mesmo? Já foi treinado para isso? Foi, porque essa loja do Ecoville, ela recebe, como eu te falei, a gente tem hoje todo um planejamento de gestão de estoque. Então, eles recebem as bolinhas de pizza, cada uma com seu QR Code, com o seu tamanho, com a sua data, com quem produziu. Já recebe o pacotinho de queijo com a porção certa, então ele vai montar a mesma pizza do Água Verde, é montada no Ecoville.
A mesma quantidade de ingredientes, é assada no mesmo forno. Então, é tudo igual, é processo. Então, o cliente vai pedir tanto do Água Verde quanto do Ecoville, ele vai receber a A mesma mesma pizza. coisa. Porque às vezes a pessoa pode pensar, não, vou lá porque É melhor. é melhor. Às vezes por ser maior ou por ser o salão, né? Eu sempre falo que comer no local é melhor. Não, toda a Porque a vida. pizza Não vai tem sair como. dali e vai ser... Eu também concordo com você. A gente gosta de pizza, que a gente comprou aquela pedra sabão. Aham, que é sensacional. Sensacional. Então a pizza chega e a gente sempre dá uma esquentadinha lá porque deixa ela mais crocante, né? Uhum. Mas não. A comida que sai, a pizza que sai na hora, você servido naquele momento, não tem, Não, é né? diferente. Não tem. E nisso, então, voltando ali na nossa timeline, a gente tá em 2022, veio a do Ecoville. E como foi esse processo? Porque assim, eu imagino que para criar o processo da primeira ainda, né, mesmo que seja criado lá, você vai testando e não vai dando certo, e vai funcionando. Aí veio o delivery. Você teve muito desafio aqui? No Ecoville, eu Porque é brinco outra assim... empresa, né? É outra É outra empresa. empresa. Assim, a gente sentiu diferença de preferência de sabores por região, apesar de serem clientes que a gente já conhecia, mas veio Olha. muitos clientes novos. Mas, no geral, eu lembro no segundo, terceiro mês, que o Diego tava ali, porque a gente foi trabalhar na pizzaria do Ecoville, eu e ele. Ele olhou pra mim um dia e vendeu 3 pizzas. Ele olhou e falou, cara, não vai dar certo isso, tem que fechar. Isso aqui vai dar prejuízo. E eu olhei pra ele e falei, você tem que acreditar no tempo de maturação do negócio. O negócio leva tempo pra maturar. E a gente já sabia disso. E a gente tá pagando pra ver. E hoje a pizzaria do Ecoville tem dias que ela vende a mesma coisa que a pizzaria do Água Nossa. Verde, com 2 funcionários, sendo que no Água Verde tem 8. Nossa. Então ela deu super certo. Tanto é que é um modelo de negócio que a gente pretende escalar. E era pra gente já ter aberto a nossa nova loja do JuVV. Mas assim, o momento funcionário é uma coisa que tá um pouco complicada, então a gente preferiu Isso. esperar um pouquinho, porque Montou o processo, você passa o processo, mas não depende só de não, você e nem do seu a gente marido. precisa de gente E pra fazer. treinamento. É. Aí tem treinamento e para replicar o que já deu certo aqui, para replicar em outro lugar. Então é mais um treinamento, são mais pessoas envolvidas. Aí são 3, né? São 3? Filhos ou pizzarias? 3 filhos e 3 pizzarias. Porque hoje a gente, assim, o Diego ainda ajuda minha sogra na pizzaria da família dele, né? Uhum. Então ele ajuda lá na Pastel de Vento, que foi a primeira. A gente brinca que é a mãe das pizzarias, porque do meu cunhado também abriu a pizzaria dele, o Diego abriu a pizzaria dele. Então a Pastel de Vento ela trouxe, né, essa bagagem para eles, para que eles pudessem construir seus próprios negócios. Então o Diego até hoje ajuda lá, né, os pais, administrar, às vezes vai lá apagar uns incêndios. Aí tem a Supimpa do Água Verde e a Supimpa do Ecoville. E agora a gente tem o Chico, que tem 1 aninho, que é o terceirinho. O Chico. Meu filho Francisco, nascido perto do Natal. A gente brinca que ele é natalino. Ah, que E amor. ele tá esperando a pizzaria dele, né? Porque cada um vem com uma. Eu falei, cadê? Isso que a gente vai falar, eu não sei o nome, eu não vou falar, eu vou esperar mostrar na tela para daí ela contar. E daí quando você me falou agora, eu lembrei, falei, deve ser. Então a gente guarda aqui essa informação. Então a ideia agora não, ela é a rainha da pizza, né? Então a ideia agora é escalar o negócio e abrir mais filiais. Vocês pretendem, eu não vou saber o nome agora, quando você passa para uma outra pessoa? Franqueado? Isso mesmo. Você pretende ou não? Vai ficar na família? A gente já recebeu muita proposta de fazer franquia. Eu imagino. Muita. Desde o começo. Desde a primeira loja, quando era só hambúrguer, aparecia a gente lá, vocês não fazem franquia? E eu tenho um certo receio. Porque como o meu coração de verdade tá na Supimpa, quando você faz um processo de franquia, você engessa um pouco o teu negócio. E hoje o que os meus clientes são muito acostumados, né? Esse meu fluxo criativo, ele tem o ônus e tem o bônus, né? Mas o bônus para os clientes é que o meu cardápio muda muito. Então eu tenho os meus sabores que são os carros-chefes, mas eu trago muito essas minhas experiências para sabores novos. Eu trago muitos ingredientes da estação para sabores novos. Então, no inverno, a gente tem o Festival do Pinhão. Porque eu sou maluca por pinhão e eu acho que é um desperdício não colocar isso numa pizza.
Então a Nunca gente comi. sempre traz sabores novos com pinhão. Todo inverno tem. Nossa, pizza de pinhão. Nossa, deve ser uma delícia. Eu também amo pinhão. Amo. E isso faz total diferença. Porque a pessoa sabe que sempre que ela for lá, ela vai ter Vai algo, ter algo diferente. algo diferente pra ela experimentar. E pizza acaba não sendo só pizza. Não, ela é É uma uma experiência mesmo. experiência. Então agora tem. Ontem eu falei no meu Instagram sobre isso, né? Porque eu também tô vivendo um novo momento, assim. Como eu tenho as crianças muito pequenas e hoje eu tenho, graças a Deus, né? Pessoas que compraram o meu propósito junto na Supimpa, que estão lá e me ajudam a fazer a Supimpa acontecer todos os dias. Hoje eu consigo administrar a Supimpa de longe, então. Porque uma dúvida, né, que as pessoas têm, eu vou empreender com pizzaria. Na cabeça dessa pessoa pode ser que, nossa, eu vou usando um nome que as pessoas usam, eu vou virar escravo do meu negócio, porque eu vou ter que estar lá, até porque os horários da pizzaria é um horário que São diferentes. são final de semana, né? Por quanto tempo que você teve que se dedicar 100% ali, de estar presente? E fisicamente, até a Aurora nascer, eu ficava lá. Mas isso era também porque eu achava muito importante. Eu também precisei passar pela mentoria para entender isso. O meu pai, ele sempre falou, né, que ele olhava para o negócio da família do Diego e ele ficava admirado com o que minha sogra tinha conseguido fazer sem ter uma formação para isso. Porque ela Nossa, controlava tudo no papel, era um caderninho. nossa. Só que ainda assim tinha muito essa visão de comércio mesmo. Então, e até hoje minha sogra, gente, se vocês forem lá, ela estará lá todos os dias. Ela está lá. E Ela ainda. ainda está lá todos os dias. É, que é um. Até aqui a gente já entra até num propósito mesmo, né? É, Porque pra ela aquilo deve ser a vida é a dela. vida dela e foi o que fez a família dela, né? Isso. Você pretende passar esse teu conhecimento, né, para quem, eu quero empreender no ramo. Então, quando a gente decidiu pausar um pouco essa operação de delivery, né, por conta da demanda mesmo de não ter mão de obra qualificada ainda e de estar muito difícil de encontrar gente para trabalhar, principalmente, como você falou, são horários que são no contrafluxo das pessoas. Então, quando Isso. todo mundo tá se divertindo, você tá trabalhando. Isso por muito tempo me pegou no meu relacionamento, inclusive. Até eu perceber os benefícios também. Uhum. Porque hoje em dia, mesmo quando eu tava completamente dedicada, eu tinha meu tempo de manhã livre para poder ir pra minha academia, para poder estudar, para poder ir no shopping, se eu quisesse almoçar, sem horário para comer. Só que assim, 4h30 eu tinha que estar lá. E muitas vezes eu só saía 2 horas da manhã. Então foi um período assim que a gente se dedicou muito pro negócio. Hoje eu não estou fisicamente porque eu fiz a escolha de me dedicar às crianças, porque hoje eu tenho 3, né? Então, e 3 pequenos, então eu queria viver esse momento e graças a Deus, por ter a pizzaria e por ter um marido super parceiro, eu consigo ter esse suporte hoje para viver essa maternidade com eles. Mas isso também me deixa um pouco receosa, porque eu adoro ser mãe, eu amo ser mãe e acho que os 3 são os meus maiores projetos na vida. Mas eu sinto necessidade de estar com as pessoas. E eu sinto um chamado muito grande no meu coração, assim, de contar para as pessoas, de inspirar as pessoas. Então, por isso que veio esse ano esse projeto, né? E eu brinco que foi muito bem bolado por Deus, assim, porque eu já escutava esse chamado de que eu tinha que falar com as pessoas, de que eu tinha que contar para as pessoas, de que eu tinha que entregar o que eu já tinha adquirido ao longo desses anos. E eu falava, não, Instagram não é para mim não, tenho morro de vergonha desse negócio, não vou aparecer lá, mas nem. E eu Fugiu. falava, Fugiu que deu. não vou não. Não precisa disso aí, não. Não, eu não gosto, nada a ver esse negócio de ficar, nossa, não tem nada a ver comigo. E surgiu a oportunidade da gente começar a fazer os cursos da Supimpa, que a gente tem, mas a Supimpa lá, a casa que foi escolhida para ela é muito porque o Diego gosta muito de ensinar. Então a gente tem uma escola de formação dentro da Supimpa para pizzaiolos. Olha, que incrível. E a gente fez vários cursos lá na Supimpa do Água Verde. Uau. Ela foi, inclusive, a Supimpa, a área de cozinha dela é muito maior que a área de salão por causa dessa vontade dele de ensinar. A gente Então, teve algumas desde o turmas começo lá, já. desde o princípio já era Já era passar. para isso. Ai, que Ela foi criada para incrível. ser uma escola.
E a gente já teve várias turmas, teve inclusive turmas para formação de pessoas com deficiência, para a gente colocar essas pessoas dentro do mercado de trabalho, porque a gente também sempre quis, né, devolver um pouquinho para a sociedade, né, o que a Supimpa tem, enfim. Nossa, até arrepia. Falei que ela era incrível. Que Então, linda. a gente começou a ver essa movimentação, assim, de a gente tá fisicamente ali e as pessoas vão lá fisicamente, passam 4 dias em formação, às vezes 5, às vezes 7, depende do curso. Mas será que isso não pode ser online? A gente não pode pegar mais gente? A gente não pode pôr esse conteúdo à disposição de mais pessoas? E daí eu caí na armadilha, né? Daí era para ser um curso da Supimpa, mas aí, poxa, o Instagram da Supimpa tá parametrizado para anunciar pizza, daí não vai dar no Instagram da Supimpa, vai ter que ser no seu. Deu, poxa, mas no meu? Aí, daí você vai ter que aparecer. Deu, eu? E assim foi no final. Onde está? Não, eu falei, tá, eu abraço, então, eu já sinto esse chamado há muito tempo. E eu fujo, mas assim, tem uma hora. Quando não adianta, né? Ainda Não. mais se você sabe de onde vem. Aí você não tem como fugir mesmo, né? É. E o mais incrível ainda é que quando a gente fala de maternidade, só o fato de ser mãe, você já tem um chamado gigantesco, né? Onde requer muito, muito de você, né? Quando você tem um filho, ele nossa, Ele te né? exige. Ele exige muito de você. E agora são 3. 3 3 pequenos. e um chamado. Uau! Como que a Adele está nesse momento? Talvez por ter demorado tanto tempo, hoje eu me sinto mais tranquila. Assim, claro, hoje para vir para cá, por exemplo, eu tava passando mal. Eu falei, meu Deus, eu vou num podcast, eu já fui num podcast, mas na época da pandemia, então era remoto, né? Então eu fiquei lá atrás do computador, Tava bem tudo tranquila, certo. calma, serena, não precisei aparecer, não precisei me arrumar. Mas assim, eu sinto que muita gente precisa de uma palavra de incentivo, muitas vezes, ou de alguém que olha e fala, ó, é por aqui. Eu vou te ensinar, o passo a passo é esse. Você vai tropeçar, porque não tem como não tropeçar. Porque os desafios é que vão fazer você criar toda essa coragem para continuar seguindo com o coração. Porque se for tudo tão simples também, não tem graça. É justo que muito te custe aquilo que muito vale. É É isso uma aí. frase assim, né? E é exatamente isso, né? Porque a Supimpa, ela vai ser um legado. Eu Né? falo assim, quando eu olho para tudo que a gente construiu, eu e o Diego, Isso, que lindo o casal, né? e assim, não foi fácil. E Trabalhar, agora eu ia entrar nesse quesito, que a gente entrou na maternidade, porque também não é fácil, né? Você ter que se dividir com uma empresa, com 3 filhos e ser mulher, enfim, né? Várias funções, vários personagens que você tem são que... muitas personas que a gente Exatamente, a capa da mãe, de repente a capa da mulher, mas aí existe um desafio também, que é o trabalhar, né? Criar um negócio junto com o seu marido e trabalhar junto, né? Como que foi esse processo para vocês? Então, a gente saiu de 2 extremos, né? De um extremo que a gente quase não se via, para um extremo que a gente passou a se ver muito. Então, claro que num primeiro momento ali, muitos dos atritos eram que o Diego continuava na pizzaria da família até que a nossa pizzaria, né, tivesse funcionando, tivesse ajustada. E isso também me demandou muito, porque como ele tinha que estar lá para a gente conseguir ter conseguir ter uma renda, né, sem comprometer, porque a gente já tinha criança pequena, foi um desafio. E ele, essa semana mesmo, ele estava comentando com um casal de amigos nossos que quando o Antônio nasceu, ele não sabia o quanto era difícil a maternidade, porque ele me olhava, ele falava, mas ela dá conta, tá tudo bem. Então, eu levava o Antônio pequenininho para trabalhar comigo, e ele trabalhou comigo por muito tempo. Aí, claro, eu contava com a ajuda do meu pai, que ainda era empresário, tinha a empresa dele, passava lá, pegava o Antônio, levava para casa, dava banho, daí eu saía Nossa. 2 horas da manhã da pizzaria, entrava no apartamento do meu pai, tirava o Antônio do meio da cama, levava para casa. 6 horas da manhã tinha que estar lá de novo. Daí arrumava ele, pegava. Então, assim, e teve vários momentos ali que eu entrei em desespero e pensei que não era isso mais que eu queria fazer. Eu imagino neném, né? Neném. Porque nesse momento você mãe, o que você quer? A empresa, ok? Mas o mãe grita também, né? Fala, não sei se isso aqui é pra mim. Uhum. Né? Então, e isso é muito legal você trazer para as mulheres, porque às vezes as mulheres, nesse momento onde ela tá passando pela maternidade, é um turbilhão na cabeça dela, se não tem alguém que dá essa ancoragem para ela, fala, não, ó,
vai dar certo. Então, atrás desse legado tem um outro legado, porque não é por acaso que veio 3 filhos, não é por acaso, né, que nasceu 3 empreendimentos ali, junto até com as crianças, Junto com as né? crianças. Isso é muito, muito lindo. Tem um Joel J, sabe o Joel J? Tem uma fala dele que ele também tem 3 filhos. E ele fala que cada filho dele que nasceu, junto com o filho, nasceu um legado. E daí, quando você me falou, eu lembrei dessa fala, que cada um tem, que trouxe um legado para ele. E o seu não foi diferente. Não, e eu falo que cada um me trouxe um aprendizado diferente. Que lindo. E eles vão escutar essa história. Né? Isso que eu adoro a internet, eu adoro o vídeo, porque ele fica vai ali ficar eternizado para eles. Exatamente. Um dia eles assistem. Sim. Espero que tem eles que trazer entendam. o seu pai aqui, seu pai e seu marido, para eles contarem. Imagina o pai, né? Porque assim, essa é a tua fala do pai, né? Que foi o seu mentor. Então, qual é a fala do pai? Porque para ele, ele falou, uau, ela conseguiu. Para ele deve ser assim, os olhos devem... Eu espero que sim. Hold, então, está convidado. Aqui é Mulheres Unidas, mas nós temos um canal que nós aceitamos nomes aqui. Não, eu falo, que nem eu te falei, eu tive muitos privilégios, né? Tá pronto? Tá pronto? Olha lá. Até entrar ali, do privilégio, imagine teu pai como mentor, isso daí é realmente nossa, isso daí é um presente divino. É aquilo que a gente falou, né? Deus prepara tudo de uma maneira muito perfeita, para que a gente fique no nosso propósito. Exatamente. Ele não te tira ali porque você tem que passar, né? Porque até quando você for passar a tua metodologia, né, tudo que aconteceu, imagine se fosse tudo perfeito. A pessoa fala, não, isso aí não existe. Não existe. Não existe, não existe. Tá, então, ela trouxe até depois, ela vai postar a reação. A gente tava com uma outra convidada aqui. Ela viu a pizza, ela teve uma reação. Uau! Todos nós aqui, porque realmente dá para ver o diferencial. Dá para ver o diferencial tanto ali, você olhando ela, quanto o ingrediente em si. Eu achei engraçado quando ela falou, olha o cheiro disso, porque é isso que a gente procura, né? Que a pessoa coma com todos os sentidos dela. E é engraçado que nós estávamos falando disso. Antes de ver a pizza, ela falou, hoje não se cria mais empresas centenárias. Esse era o tema. Não se cria, porque as pessoas elas não sabem estruturar. E quem que tá atrás é a mulher que ela não tá conseguindo, ou ela tá deixando a maternidade para ser 100% CEO da empresa, ou então ela vai se desgastando no meio do caminho. Esse era o tema do podcast. Daí quando a gente saiu, ela falou, era isso aqui, ó. E eu achei engraçado que ela falou, né? Nossa, eu senti amor quando eu abri essa caixa. Eu falei, esse é meu propósito. E ela, então, você pegou o propósito. Olha que... sem falar. Sem falar. Esse é muito bom. Tá, então, ela trouxe ali, não sei o que... Não vou falar, porque eu não sei o que o seu marido fez. Então, pode colocar a tela ali, Zé. Ai, que tudo. Olha só. Esse é Chico que você fala? É o Francisco. Você chama ele de Chico? A gente chama ele de Chico. Quando você falou Chico, eu lembrei desse daqui. O que é isso? Então, essa é uma das invenções que a gente colocou na Supimpa há muitos anos já. São as rotolinas, que são massinhas de pizza enroladas e tem de vários sabores. No começo, a gente só tinha um único sabor, que era queijo e presunto. Só que ela fez tanto sucesso e o pessoal gostava tanto dela que ela começou a ganhar mais sabor, mais sabor, mais sabor. Hoje a gente já tem 15 sabores no cardápio de rotolina. Já tem, agora a gente está fazendo estudos para sabores doces, então já tem 3 sabores doces que a gente testou e vão entrar. E junto com isso, agora a gente está criando uma loja só para venda de rotolinas. Então, a gente vai separar um pouquinho os negócios. Vai continuar tendo rotolina na Supimpa, mas vai vir uma nova frente da Supimpa que vai focar única e exclusivamente em rotolinas. E o que é rotolina? Eu, assim, não sei até onde vai a minha ignorância, mas eu nunca ouvi falar de rotolina. Nunca. É só uma forma diferente de apresentar a pizza, na verdade. Mas como ela Mas ela vem esse nome, ela vem Não, a gente que criou o nome, né? Claro que eu não ia saber. Pronto, né? Então... Mas tem muito... Por exemplo, o Beto Madaloso fazia algo parecido. Rotolina. E de onde veio esse nome? Criação. Criador, criatura. Quando a gente fez, eu olhei pra ele e falei, são rolinhos pequenininhos. Olha, porque a ideia é que ele caiba numa mordida, né?
Porque é pra ser uma Nossa. entradinha. Ai, ó, daí tem... Qual sabor que é aquele dali? Esse daí é um sabor que vai lançar, que vai ser agora no nosso lançamento de cardápio da semana que vem. Ele vai ser um sabor especial pro lançamento, que é de No- queijo brie com mel colonial e alecrim fresco. Nossa. Mas tem de muitos, tem de mignon com geleia de pimenta, E de todos, abobrinha. assim, sabores não comuns, Não né? comuns. Não Tem, comuns. ainda tem o de frango com requeijão, calabresa e 4 queijos, Sim. porque a gente tem um público que gosta ainda dos mais tradicionais. Mas tem muito sabor Olha diferente. só. Ah, Ai, nossa. Ele tá me escutando, Zé? Tá, né? E eu sei que você tá aí, né? Mas daí você traz um pedaço aqui pra mim. Pra eu experimentar aqui enquanto nós estamos gravando. Gente, que delícia. ai, esses Rotolina. rolinhos. Nossa, e daí o nome vai ser o próprio nome. Uhum. A gente acabou. Todo mundo fala, me vê uma porção das rotolinas. Ah, eu Ah, quero daí uma por porção. rotolina. Ela é uma Uau. porçãozinha com 8. Então, essa loja nova, a gente tá estruturando para fazer porções com 6, porque muita gente quer meio a meio. Ah, eu quero meia calabresa. E daí não dá, né? Porque como é um rolinho, você recheia e corta. Então não dá para fazer meio a meio. Então a gente tá agora estruturando para fazer porções com 6. E a loja, ela já tá certa, já tá tudo. Já Já tem tá. data, algo Já. assim. Não tá mais no papel, Não, ela já tá. é. Já tem. Já tá quase. Já nasceu. Já tá quase. Vai lançar, tá, gente? Daqui a um tempo. Não vai demorar, mas essa já tá quase. Essa não é mais só planejamento. Essa já foi estruturada, já tá Até porque organizada. nasceu lá foi em dezembro que o Chico nasceu? Foi? Dezembro de 2023. Tá atrasado, então? Tá. É que o Chico me demandou um pouquinho mais. É. Eu falo, né, que cada filho trouxe um aprendizado. E o aprendizado do Chico foi tirar o pé. Eu sou, né, muito acelerada, assim, eu não paro um minuto. Então, o Chico, ele veio para eu olhar para a maternidade mesmo, assim, ele me colocou lá naquele lugar de mãe e falou: aqui você vai ficar pelo menos um pouco. Porque eu levava os filhos para pizzaria, né? Então, Os assim, 2 primeiros foram assim. foi. Quando a Aurora nasceu, eu chamei uma babá e falei: ó, então eu vou sair para trabalhar à noite, você vai ficar aqui com as crianças e eu volto depois. Então, eu tinha meus momentos com eles, claro, ficava o dia inteiro com eles. O Antônio já ia para a escola um período só. Então, eu ficava ali com a Aurora o dia inteiro, chegava a hora de trabalhar, era meu respiro. Eu falava: graças a Deus, vou trabalhar. Aleluia, a babá chegou. A minha forma de descanso era no trabalho. E Porque quando já Chico, era, já é, né, seu isso. é meu ritmo. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. E o Chico veio prematuro, né? Te demandou muito Me mais demandou ali, muito. atenção e tempo, energia. E 2 dias antes do Chico nascer, a gente mudou de um apartamento para uma casa. Então eu fiz a mudança ali. Não, ou seja, o que você contou aqui foi a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg. Então, assim, foi um baita de um aprendizado. E por isso que eu senti agora esse chamado de começar a falar mais sobre o que está por trás disso tudo, né? E isso é para qualquer empresa também. Você olha e fala: nossa, que uau! Mas atrás do uau, quanta coisa não aconteceu, né? Tem muita história. Temos participação especial Olha lá. aqui da nossa atriz. Olha lá. Fábio, falei de você umas 3 vezes aqui. Eu Claro. Você tava ouvindo? Você tá ouvindo a gente lá? Tô. Ah, falou ali a empresa centenária. Tá aqui, ó. Ó, Pois é. Tá vendo? linda. Não sei se vai ser Pois é. centenária, mas. Ah, com certeza vai. Com certeza. Com essa estrutura, sim. Não, sim, com propósito, com tudo. Linda história. Linda. Não Linda sei, mesmo. Eu tô tão empolgada que eu tô ouvindo a história, eu tô vendo isso, eu tô chocada. O que é isso? Eu não sabia se você estava ouvindo a história. Sim, E aí, a hora que eu falou, me ajuda aqui a fazer, eu falei, gente, vocês estão acabando comigo. Maravilhoso. Nossa. Né, e as rotolinas, elas são Rotolinas, assim. cara. É difícil alguém que prove a rotolina e não peça ela de novo. Nossa. Não, um minuto, olha. Nossa. Não sei. Não vou nem comer perto do microfone. Não vou saber explicar. E ela é muito mais fácil do que uma fatia de pizza, né? Então ela tem tudo que uma fatia de pizza teria,
perfeita. Só que você consegue pegar com a mão. Então essa é a ideia dela. É pizza com algo que eu nunca comi. Não, sabe o que eu lembrei agora? Do filme do Ratatouille. Quando você experimenta algo, ele vira uma explosão e, assim, eu digo pra Gente, vocês que feliz. é uma experiência quando você consegue sentir o sabor de cada alimento aqui. Tipo, sabe, eu tô sentindo aqui Da construção, né? a construção. E exatamente isso. Eu tô sentindo tudo na minha boca, assim, ao mesmo tempo. É que comida é isso, né? É você equilibrar. Eu brinco, Diego, que a gente tem que trabalhar com a sinfonia dos ingredientes, porque eles precisam conversar. Então não é simplesmente jogar um monte de coisa lá em cima. Isso precisa fazer sentido. E isso aqui foi você que... Vou criar isso aqui. Vou inventar uma massa diferente. Como foi, assim, essa parte das massas, o Diego gosta muito de trabalhar, né? Com isso. Então ele já criou a salada de pizza, que é outra coisa também diferente. Como? A gente chama de Stella Pizza. Ela tem um formato de estrela e no meio ela é uma salada. Então ela fica só as bordas recheadas em volta, como se fossem tulipas, e no meio é uma salada. Então tem um monte de coisa diferente. Daí agora a gente também tem os travesseiros, que a gente chama de dolce, que são barras de chocolate inteiras envoltas numa massa de pizza, e por cima elas recebem uma cobertura. Então, assim, a gente inventa muita coisa com a massa de pizza que não é pizza. Então, as rotolinas foi isso. Um dia ele tava com fome, ele resolveu rechear com queijo e presunto. E enrolou, cortou e assou. Daí ele falou, olha isso aqui. Eu falei, cara, muito legal isso aqui. Vamos fazer de outros sabores. E daí começou. E daí ficou. Imagina, ela virou realmente um negócio. Ela virou um negócio. Olha que lindo isso, né? Um produto bem específico, que era pra ser uma entradinha. Já recebeu uma página inteira do cardápio e agora tá recebendo um negócio só pra ele. 7 anos se passaram. 7 anos, olha, você ainda tá curtindo a sua maternidade, você está com o seu casamento estruturado e você tá aqui contando, né? A gente tá experimentando algo ainda que você está criando. E muitas vezes, chega nesse período, a mulher, ela ficou doente, ela está desestruturada. Às vezes o negócio em si está, né? Então você olha e fala, isso é um empreendimento saudável. Não. A empresa, quando ela acha que está estável, ela está morrendo. Porque se ela não está crescendo, ela tá morrendo. Então, e o Walt Disney fala muito disso, né? Quanto que você tem que se reinventar. Todo dia. Todo dia. É um exercício diário. Né? E as pessoas, às vezes, as empresárias, elas não conseguem passar do primeiro estágio. Porque falta inteligência emocional para gerir o negócio. E é desafio atrás de desafio, é todo dia. Você nota que isso veio muito do seu pai, por ter um mentor ali junto com você? Como que você desenvolveu? Então, essa parte, assim, eu acho que ainda tô no caminho disso. Porque eu já me deixei levar muito mais do que hoje. Hoje, por exemplo, eu tava no caminho pra cá, recebi mensagem de uma funcionária, que é da loja da Ecoville, ela só tem 2. E ela fica com a chave. Então ela me mandou mensagem, hoje eu não vou trabalhar. Não tô legal, tô passando mal. Então assim, você tem que lidar. Tá, o que eu vou fazer? Então eu vou mexer aqui, vou puxar um dessa loja, vou pra cá, quem que vai pra outra loja, e assim, a gente vai... E até alguns anos atrás eu já ia, nossa, meu Deus, o que eu vou fazer? Nossa, só tem um, o outro não sabe mexer no sistema. Então assim, ao invés de focar muito no problema, eu acho que a minha experiência com o negócio me fez começar a olhar muito mais para como resolver isso, sem ficar olhando muito, porque o problema já tá ali, não vai adiantar ficar discutindo sobre ele. Exatamente. Ou falando sobre ele, já aconteceu, agora não tem o que fazer. Resolve. Então só resolve e toca o barco, daí vai vir o próximo, e o próximo, e o próximo. Só que isso me desgastava. Então, por muito tempo, eu ficava, não aguento mais, porque o foco tava ali. Então, a partir que nem você falou, né, hoje quando eu olho para minha história e vejo que eu pude ter a liberdade de escolher quando eu ia ter os meus filhos, né? Então, acho que agora é o momento, ou agora vou esperar mais um pouco, e não ter que ficar preocupada se a empresa ia me mandar embora ou não, porque eu ia pegar uma licença maternidade, ou se eu ia ser promovida ou não, porque eu vi isso acontecer quando eu trabalhava como auditora tributária. Eu trabalhava numa empresa enorme, uma empresa mundial, e eu vi muitas mulheres não sendo promovidas e eu escutava isso dos gerentes, né?
tinha um gerente homem, tinha uma gerente mulher, e tinha só uma vaga e tinha 2 para subir. Ah, não, mas a fulana vai casar. Ela vai casar no que vem, daí ela vai virar mãe. Não vai dar certo. Nossa. Promove o fulano. E o fulano era bem pior que ela. Nossa. Então eu vi isso muito acontecer no mundo corporativo. Claro, tá melhorando, tá. Eu acho que a gente tá construindo uma sociedade um pouco mais justa desse ponto de vista, mas ainda não é o ideal e tá bem longe do ideal. Então, o empreendedorismo, de uma certa forma, dá isso pra gente, né? Essa liberdade, que não é também... eu falei ontem no meu Instagram, era 11h30 da noite quando eu fui começar a mexer no cardápio da Supimpa para fazer o lançamento, e eu fiquei até as 2 horas da manhã trabalhando. Empreender não é sobre trabalhar menos. É sobre você escolher que horas, muitas vezes, você vai trabalhar, mas muitas vezes você vai trabalhar mais que uma pessoa que está na CLT, porque você vai ter horário para entrar, horário para sair, mas empreender não. Perfeito, é bem isso. É outra mentalidade. Aí já é uma mentalidade. É o que eu falei no meu Instagram esses dias também. O que a tua empresa precisa, a palavra do século é governança. Você vai precisar dessa gestão para que a tua empresa se torne centenária. Sem governança, hoje, é impossível você alcançar liberdade financeira e liberdade geográfica. Então, é muito pouco falado isso. Não, quase Tem nada. empresário que nem sabe o que é o processo da gestão de governança. Ele não sabe o que é. Então, é difícil daí. Como é que você vai gerir tudo isso? Que nem você falou, hoje eu tenho escolhas. Posso escolher. Mas você tem uma boa governança. Um dos pilares, né, da minha mentoria que eu faço hoje, de negócios, é como que a gente faz com que as pessoas que trabalham com a gente comprem o nosso propósito e trabalhem com esse mesmo amor que a gente trabalha. Então, hoje você já tem um processo de mentoria sua? A gente quer desenvolver um projeto de trilhas de conhecimento. Então, vão ter vários processos pelos quais a pessoa pode passar. Desde, eu quero só saber como é que faz uma pizza. Eu acho que eu quero empreender com pizza. Tá bom, eu vou te ensinar. Vou te ensinar como é que abre a massa, vou te ensinar como é que você faz o mise en place, como é que você controla o teu estoque, vou te ensinar. Eu não sei se é pizza que eu quero empreender. Não, então a gente vai conversar se isso é realmente teu propósito. Então eu vou te trazer, além de experiências, eu vou te trazer várias ferramentas para você entender se esse é realmente teu momento de empreender, porque também tem muito isso, né? Eu tô no meio de um furacão, eu tô endividada, eu não sei mais para onde que eu corro, eu vou empreender porque eu acho que eu vou ganhar dinheiro. Não é assim. Empreender, muitas vezes, é tirar dinheiro do bolso por algum tempo, para o teu negócio continuar alavancando, até que chega num ponto que você olha para ele e fala, tá, a partir daqui... Então, vão ter vários níveis, assim, de conteúdo ali que a gente está organizando e programando. E dentro disso também tem muito isso. Como é que é a maternidade com o empreendedorismo? Dá pra fazer? Que legal, na verdade, é a tua bagagem, né? É a minha bagagem. Você vai trazer ele pra essa mulher. Essa mulher, eu quero empreender, e ela sabe que ela vai encontrar ali um olhar para a mulher em si. E tá tudo bem que mulheres façam escolhas profissionais em detrimento da maternidade, porque eu brinco, né, que ser mãe não é bolinho. E tem várias coisas de ser mãe que eu acho muito chatas. E dizer, ai, nossa, é lindo ser mãe. É muito legal, é maravilhoso, é o maior amor do mundo. Mas tem muita coisa de ser mãe que eu não suporto, que é muito chato. Então, assim, só que são escolhas. Ontem, por exemplo, eu podia ter mexido nas coisas da Supimpa e ter colocado um vídeo no YouTube para as crianças assistirem e ter deixado elas se matarem na sala enquanto eu fazia? Podia. Mas eu preferi ver meu filho dar os primeiros passinhos dele ontem. O Chico levantou ontem e começou a caminhar como se ele tivesse 5 anos de idade. Ele simplesmente levantou, olhou para os 2 irmãos dele e foi em direção aos 2 irmãos. Uau. Então, esses momentos, eles têm tanto valor que chega a ser imensurável. E tá tudo bem, se daí eles, depois de dormirem, eu vou trabalhar até as 2 da manhã. Tá tudo bem. Só que são as minhas escolhas. E você estava ali presente, porque faz toda a diferença. Né? Porque às vezes a pessoa, ela quer vou ser mãe, vou ser empresária, mas ela acaba não estando ali no momento presente. E daí não adianta. E não é quantidade, né? É qualidade de... É isso. Porque assim, eu vou então ser empreendedora e vou ser mãe, mas aí você tá, enquanto você tá trabalhando, você tá pensando nas crianças, daí quando você tá com as crianças, você tá pensando no trabalho. Então assim, daí você faz pela metade. Então, quando eu tô trabalhando, eu tô trabalhando. Eu tô focada naquilo ali. E minha dedicação tá naquilo. Agora eu sou mãe, não, eu tô focada aqui. Tanto é que a gente conversa bastante com os funcionários, assim, tipo, nossa, precisa fazer. Já vou fazer. Agora eu tô fazendo as crianças dormirem. Governança.
né? Exatamente. Não, porque se você, o jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Uhum. Exatamente. E eu lembro de você falando com... Eu não lembro qual foi a convidada que estava aqui, mas que o Espírito Santo, ele exige que a gente faça as coisas com excelência, né? Mas é isso, né? Porque Não tem... eu tenho algumas crianças, assim, que são um pouquinho diferentes da maioria das pessoas, mas eu entendo que quando o Espírito Santo toca você, é muito mais você entender o quão divino você é, né? Porque nós somos herdeiros desse tesouro que Jesus deixou para nós. Então, só que é tão difícil a gente se enxergar assim, né? A gente se olhar e falar, não, eu sou filho, eu sou herdeiro disso. E você toma posse daquilo que é teu. Então, e daí eu lembrei desse trecho específico do podcast, assim, que ele exige que a gente faça tudo com o nosso melhor, e o nosso melhor é quando a gente faz com amor. Então... E dificilmente você consiga fazer com essa leveza, porque ele acaba deixando de ser leve. Sem ele, sem o Espírito Santo, Não sem dá. esse toque divino. Sem ele, você não tem como. Nós, humanos, não conseguimos acessar esse amor do Criador. Nós entender que esse poder, o mesmo. Essa frase para mim, que o mesmo poder que estava em Jesus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus, habita em nós. Habita em nós. Gente, quando você ouve isso, nossa, que bonito. Tá, mas olha, não é só bonito, olha o poder disso. Que você pegue uma fagulha, que você pegue um pouquinho disso e traga para sua vida, você consegue fazer essas coisas com excelência. Você consegue, não, eu estou aqui no podcast, eu estou aqui 100% no podcast. Vou dar o meu melhor, Exato. né? E eu não tô fazendo para você ou não, você tá fazendo, é como se você fizesse para Deus, como se você fizesse para algo maior. Então é visível isso. Não é todo dia, né? Tem dias que a gente tem dias que você fala, peraí. Mas eu falo isso pros meus filhos também, sabe? Eu deixo isso bem claro pra eles. Eu sempre vou dar o meu melhor pra vocês, todos os dias, isso eu garanto. Só que às vezes o meu melhor naquele dia não é o melhor pra vocês. É o que eu tô conseguindo entregar. Porque eu também me tirei um pouco desse peso, assim. Eu tinha uma ideia muito de ser a super mãe, a super empresária, eu vou dar conta. E meu marido olhava pra mim e falava, não, dou conta. Eu pego na escola, eu levo, eu compro, eu faço, eu pago, eu falo com o contador, eu falo com isso, eu mando funcionário embora, eu vou contratar aqui, eu vou abrir processo seletivo, eu vou cuidar do Instagram, Não dá. Porque quando uma pessoa tá na frente, né, usando até a governança, trazendo essa palavra, você fica na energia masculina total, mesmo sendo mãe, mesmo sendo mulher, eu faço. Eu faço porque eu dou conta. E sobrecarrega, e você nota que você teve esse momento que você fala, pera, deixa eu cuidar daqui, porque eu também posso delegar pro outro, e é o momento de confiar também que o outro também vai fazer. Eu tive uma crise quando a Aurora tinha 6 meses. Eu tive um burnout, assim, a minha mão direita, ela tremia tanto. Nossa. Que eu cheguei ao ponto de pensar em arrancar ela com uma faca mesmo. Tipo, foi um negócio assim, ó, passou de todos os limites. Porque ela só tremia, eu não conseguia comer, eu não conseguia tomar banho direito, eu não conseguia pegar as crianças no colo, porque tremia muito, o tempo todo, sem parar. E dava uma aflição absurda. Então eu comecei a ficar maluca mesmo. Assim, pirei. E eu cheguei num ponto que eu fui conversar com meu pai e falei assim, eu não quero mais, eu não aguento mais, isso aqui não é pra mim, e eu quero vender, e você precisa me ajudar, eu tô de saco cheio, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, mas eu não quero mais. E naquele momento, assim, eu lembro disso com... Por isso que eu falo pra você que eu sou muito privilegiada e eu me sinto muito amada por Deus, pela vida que Ele proporciona pra mim. Eu vi meu pai me olhando naquele momento, assim, com um olhar de pai, que eu acho que eu vou ter também pelo resto da vida com os meus filhos, porque ele não conseguiu falar nenhuma palavra. Ele me pegou no colo e falou assim, vem cá que eu vou te dar colo. E me abraçou e não falou nada. E naquele momento, assim, as coisas começaram a ter um outro sentido. Daí ele chamou o Diego começou a assumir algumas demandas da pizzaria, ele falou, você precisa agora ser mãe. Você tá nesse momento, você precisa ser mãe. Não durou muito tempo, óbvio, porque eu tenho esse ímpeto de trabalhar, de fazer as coisas, mas eu acho que eu fui encontrando o meu lugar. No que eu sou boa dentro da Supimpa? Eu sou boa na parte criativa, eu sou boa na parte de lidar com os clientes, eu sou boa nessa parte de encantamento dos clientes. Como é que vai ser a apresentação disso? Como é que vai ser essa nova embalagem, esse novo cardápio, o novo lançamento? Então, eu sou boa nisso, então eu vou focar nisso. O Diego é bom em outras coisas. Então, a gente passou a dividir melhor essas funções. E junto com isso, né, eu dei espaço para o meu marido ser
o homem da relação também, porque ele se sentia tão apagado, porque eu tomava frente de tantas coisas, que ele se sentia um acessório ali dentro. Ele falava assim, tá, se ela precisar, ela vai me pedir. E eu nunca pedia. Então, isso também melhorou 100% o nosso casamento, porque hoje eu olho para ele e eu vejo ele como o grande alicerce da nossa família. Então, ele é o que sustenta a nossa família hoje, né, fisicamente, psicologicamente. Então, ele é o que coloca hoje as regras, que, né, dá bronca nas crianças. Então, é nas pequenas coisas que mudou. Mudou a minha relação com ele de marido e mulher, porque a gente se olhava muitas vezes dentro de casa como dois estranhos. Muitas vezes também como dois concorrentes, né? Porque daí tinha a Pastel, daí a Supimpa, daí a gente se olhava assim, não, mas a Pastel não sei o que, amamos a Supimpa. Então, assim, hoje a gente já olha para os negócios como um conjunto, é da família. Então, a gente vai fazer juntos, a gente vai fazer isso dar certo juntos. Então, e claro, né? Eu continuo trabalhando, mas eu dei espaço para ele. Olha a importância. Isso é uma mulher posicionada. Sim, Né? Uma mulher posicionada, ela às vezes acaba confundindo. É porque, eu tenho posição nas coisas. Não. Posicionada é saber qual é o seu lugar. Eu falei esses dias atrás, tem até uma pesquisa do Instituto de Câncer de Mama. Eles fizeram uma pesquisa com todas as mulheres que passaram pelo processo. A maioria relata a mesma história. Então, mas o que é isso? Tipo, eu tomei frente, eu fiz, eu tive que assumir. Então, o que é isso? A mulher, quando ela eleva a energia masculina, ela adoece. Porque ela não foi projetada para isso. Ela não foi projetada, não está na nossa programação, no nosso DNA. A mulher foi feita para quê? Eu sempre falo assim, a mulher, ela é a que faz o negócio prosperar, né? O homem provê, mas a mulher multiplica. E é essa função. E quando a mulher ela se desvia desse caminho, ela adoece. E a maioria relata a mesma história. E pode ver. O que aconteceu com você? Você foi adoecer. Foi o que a gente falou agora, né? Um pouco antes do podcast. Até que ponto você vai levar? Porque você diz assim, por que você quer que o seu negócio prospere? Porque eu quero dar uma vida melhor para minha família. Porque eu quero... E a primeira coisa que você faz é o quê? Abandona a família. Sim, porque a mãe tá doente, não consegue, imagina com a mão. Sim. Só que o que é mais lindo ainda é que Deus é tão perfeito que ele fala, ela não tá me escutando, né? Isso. Ela não tá me escutando, tá tudo acontecendo, mas ela não tá me escutando, porque ele vai te deixando, porque livre-arbítrio, né? Aí de repente, o teu corpo... A mão do trabalho, né? Mas e o mais lindo ainda é você reconhecer e você pedir ajuda, porque muitas ainda continuam na batalha. Não, isso daqui é só a mão, eu vou tratar e volta. Não, chegar pra alguém e falar, não aguento mais. E quando você tem essa humildade, esse coração pra falar, eu me rendo, daí as coisas acontecem. Porque daí você não é tão boa assim, você não é tão suficiente assim. E a gente acaba indo pro nosso lugar. E é visível. Não, é... louvável. Por isso que eu falei, assim, né, que o empreender, ele é um aprendizado diário. É assim como eu já tive todos esses desafios até aqui, eu tenho certeza que vão vir muitos outros. Sim. Problemas, ele faz parte da gente todos os dias, né? Porque senão, quem seríamos nós sem problemas? Só muda. Às vezes uns maiores. Novo, né? É uma fase nova. São fases. Só que, mas quando você tem uma base sólida, fica muito fácil de você lidar. É difícil falar. É fácil, né? Nada parece ser fácil. É sempre tudo desafiador. Mas eu acho que assim... Gente, é uma bagagem incrível. A forma como você vê o teu problema hoje não é como você via. Não. A pessoa que vai resolver aquele problema não é a mesma que criou. E eu sempre falava isso pro meu pai. Meu pai tinha uma empresa de tecnologia e ele vendeu há alguns anos, né? Mas a minha maior angústia era que ele quisesse passar essa empresa para mim ou para algum dos meus irmãos, né? Mas especialmente para mim. E eu falava, meu Deus do céu, se ele quiser passar esse negócio para mim, como é que eu vou fazer? Porque assim, ele começou, era ele a empresa. A empresa hoje já tem 500 funcionários. Ele aprendeu a matar os leões quando os leões eram desse tamanho. Agora já são tipo uns elefantes. Eu não vou dar conta. Por quê? Porque não tinha bagagem. Então, graças a Deus ele vendeu a empresa. E daí vem as preocupações, né? Que a gente nem precisaria ter, mas... mas eu lembro de fazer muito essa imagem. Que eu precisava começar o meu negócio pequenininho. Para aprender a matar os leõezinhos pequenininhos, porque eles vão crescendo. E eles crescem.
Isso é inegável. Se você quer um negócio, se você cria um negócio e espera que os problemas vão desaparecer em um determinado momento ou que eles vão diminuir, não é para você empreender, porque a lógica é o contrário. Você vai resolver os problemas e eles, eu falo, não é nem problema, são os desafios, né? Porque isso faz, acho que isso muda também a nossa forma de enxergar. Os desafios vão sempre aumentar e vão ser sempre diferentes e vão aumentar na proporção que você quer escalar o teu negócio. E um ponto bem legal que você trouxe é começar um negócio pequeno para matar os leões pequenos, porque muitas das vezes até uma herança ali entra ou algo que você já pega algo, né? Você, vou continuar uma empresa, mas você já não tem mais você não cresceu junto com os leões. Então, por isso que às vezes as empresas não chegam lá onde nós falamos centenárias, porque passa muito e a pessoa não sentiu a dor que é. Cada filho tem uma supimpa. E eles acompanham, né? O Antônio, por exemplo, que é o mais velho, o Antônio vai fazer 7 anos. Se você largar ele dentro da supimpa da Água Verde, ele sabe exatamente onde está cada bisnaga de chocolate e cada barra de chocolate. Porque ele cresceu lá dentro, então o que interessa a ele, ele sabe onde tá. Dele, a extensão dele. Sabe o que a gente estava falando sobre as crianças lerem o comportamento, não é pela fala, você não ensina, né? Ela vai ler o teu comportamento. Então, às vezes a empresária, ela pensa assim, eu tô fazendo essa empresa para o meu filho cuidar. Qual a imagem de negócio, dinheiro e sucesso você está passando para ele? Porque às vezes ela passa o negócio dela como se fosse algo tão turbulento, tão sacrificado, sabe? Ela passa toda aquela mágoa, aquela dor. A criança olha para aquilo e fala assim: nunca que eu vou ser. Não quero isso para mim, porque minha mãe só sofreu. Eu só via a minha mãe chorando, só via minha mãe reclamando, eu só via minha mãe sofrendo. Você acha que eu quero isso para mim? Então, isso é engraçado porque o Antônio fala assim: quando eu crescer, eu vou ter 4 supimpas. Olha! Aí eu falo... Mudou tudo, outra mentalidade. Aí eu falo assim, filho, você vai ter aquilo que você quiser. Você não precisa ser uma supimpa. E se for uma supimpa também tá tudo bem. Não vou tirar essa oportunidade de você. Mas não precisa. Então assim, eu deixo ele bem... Não, pra ele assim, tipo, eu vou ter 4 supimpas. Daí eu falo assim, ai meu Deus, 2 já assim. Mas acho que esse é o grande lance, assim, dos negócios familiares, sabe? Das pessoas não estarem preparadas para assumir negócios familiares. Um plano de sucessão bem estruturado, o crescimento, né, junto com os problemas, e ver como aqui... Porque a gente estava falando disso, né? Eu olho para a Supimpa e para mim ela é um ser. Ela tem vida própria. Ela tem a energia dela. Eu sinto assim, a Supimpa não tá legal. A Supimpa hoje vai dar boa. Hoje vai dar movimento. Porque eu sinto que ela tem a energia própria dela. Incrível isso. Incrível. Claro que, né, eu vejo muito que é meio a meio. É metade minha, metade do Diego, igual o filho. Mas é um ser. E aquele ser tem um jeito próprio de ser. Tem um jeito próprio de agir. Tem um jeito próprio de estar no mundo, de se colocar no mundo. Então, a missão da Supimpa... hoje, quando a gente falou, né, daquilo, quando você falou alimentar alma, eu falava muito isso desde o começo, quando a gente estava lá no Bacaxiri pequenininho. Qual é a intenção que a gente coloca quando a gente está preparando cada coisa? Eu tô com raiva porque eu quero sair, o horário do meu ônibus está chegando. Isso mesmo. As pessoas vão consumir aquilo. E alimentação é mais ainda. Muito, muito. Eu falei esses dias, estava conversando com as minhas... Já teve algum lugar que você comeu e passou mal? Depois? Vários. A comida tá boa, tá fresca e tal, você sentiu e você passa mal depois? Já comeu aquela comida que você sai e é o que eu tô sentindo agora? Aquela sensação assim, tipo, ai, que delícia. Que delícia, sabe esse gostinho que fica aqui? Isso. Sabe aquele gostinho que você não quer escovar os dentes? É pra não perder o sabor, é isso. Então, assim, por quê? Porque é uma energia. Eu costumo falar assim, gente, isso é magia. Magia, não pode falar. Não, é magia. Magia é palavras, você entender o que é. Quando você tá fazendo um alimento, que nem eu tô cozinhando pra minha família, eu começo lá, eu tipo, ai, Deus abençoe esse alimento, tal, muito amor. Gente, elas comem, mãe, hoje você arrasou. Arrasou. Sabe assim? Faz toda a diferença. Cíclico, né? Cíclico. Tá, gente, é igual a canjinha da avó. Quando a gente ficava doente. Né? Comida de vó, olha, comida de vó não tem. A avó, quando faz a canjinha, aquela canjinha ali, ela é melhor que qualquer outro remédio. Porque não é Nutella com pistache. Ai, gente. Meu Deus do céu. Olha só. Eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Eu não sei porquê. Nossa. Mas eu vou te falar. O pistache é meu doce favorito. Tem eu esqueci o nome. Que é folhas.
É tipo, como é que é mil Nossa. folhas? Tipo Não, mil Ah, folhas. olha, mil não, e folhas, o olha, doce. Isso, olha mil folhas. o recheio. Eu não tô vendo a massa. Então, essa é uma das características das Nossa. nossas pizzas, assim, elas têm uma cobertura muito generosa, né? Nossa senhora. Então, ali, por exemplo, tem a Nutella por baixo, e a Nutella de verdade, Nutella. E o pistache, a gente recebe ele descascado já do nosso fornecedor e a gente tritura ele lá na Supim. Ah, ele Porque tem isso também faz um diferença. processo É. lá feito mesmo, não pronto. Porque toda oleaginosa, quando você deixa ela muito tempo guardada, ela passa, né? A gente fala, ela fica Nossa, eu não ela fica sabia. com gosto de guardada, assim. É verdade. Então, quando a gente Mas é. recebe o pistache, a gente sempre moe o que a gente vai usar no dia, porque a gente mantém todas as notas dele porque o pistache ele é uma oleaginosa adocicada, né? Então a gente mantém toda essa propriedade dele para compor com essa pizza. Então eu não vou moer lá 3 quilos de pistache, vou deixar lá dentro de um pote durante 3 meses. Ele vai perder as propriedades Nossa, dele, olha ele vai só, perder o aroma. Aí entra o estoque que seu pai falou. Isso. Você ter essa A gente inteligência. controla tudo. Gente, como diz Então, o controle Rafa, de gente, que qualidade. loucura. Olha Ai, isso. gente, essa pizza é maravilhosa. E quando lançou ela, eu Nossa. fiquei. A Gi sabe porque a gente fez. Ah, a Gi vai gravar. A Gi vai gravar lá? Você vai lá, Gi? Ah, meu Deus. Meu Deus. A Gi grava lá, gente. Olha. A Gi participa de teste de Nossa. cardápio, né? A Gi tá na melhor função do mundo. Tá. Meu Deus, olha. Mas essa pizza de pistache eu fiquei, acho que. Ai, não vou falar aqui, vou chutar baixo, mas eu fiquei uns 2 meses comendo ela quase todos os dias. Porque eu falava, eu chegava em casa e falava, não vou pedir. E a pizzaria do Ecoville é a 1 quilômetro da minha casa, assim, tipo, é bem pertinho. Aí dava 9h30 da noite, falava, vai fechar, deu. Amanda, me manda uma pizza de Nutella com Nossa, pistache, pelo amor de Deus. nesse nível, eu vou comer. nesse nível. Nossa, eu dobrava Gi. assim as fatias. Não é demais. Nossa. Eu falei, olha, devia ter Ó, ele algum já tá propósito, ó, ele já porque tá eu cortando. amo pistache. E a outra... A Ai, a outra outra é muito bonita também. É. Nossa, então, ele mas já deixa tá. eu te falar que o meu Nossa. biscoito favorito é aquele. Sério, eu Lotus. tenho uma Por história. isso, Tem que por isso que ele fez, juro. então. O Por isso que eu gostinho quero- da canela. É porque eu amo canela, né? Por isso que ele fez aquele. Ele falou: você não vai acreditar o que tem ali. Eu sou apaixonada. Aquilo com café, pra mim, não pode deixar muito assim, perto. Então, Que eu devoro. eu comentei, né, com a Sheila, que eu crio muito coisas através das minhas experiências sensoriais. Então, o biscoito Lotus é um biscoito que eu já conhecia, né, de quando eu morava lá, daí eu voltei pra cá, demorou um tempo pra ele vir. Quando ele veio, eu falei, cara, eu preciso fazer pizza disso. Porque ele é muito complexo em sabor. Demais. Eu acho que é por isso que eu falei que eu sou apaixonada, mas ele prevalece um pouco a canela, né? Ele fica... E eu amo maior a nota. canela. E aí eu ganhei de presente de uma amiga uma vez e eu falei, pelo amor de Deus, eu tenho que saber onde é que tem. E desde então, eu autoconsumo mesmo. Não, e ele é todo complexo, né? Porque ele é... A textura dele, porque ele é um biscoito duro. Ele não é molinho. Então ele é Crunch, né? muito crocante. Com as notas de canela, o fundo dele fica com Esse gengibre. Lotus eu nem conhecia. É maravilhoso. Agora demais. conheço. A gente demais. lançou em dezembro. E assim, Ah, novidade. a gente lançou ele junto com a pizza de Natal, que era uma pizza de cookies também, que também tinha notas de gengibre e uva Gente, passa. não, a gente vai lá? Vamos lá? Claro, eu já queria. Vamos. Eu tô tão empolgada. Tipo, agora? É agora, vamos pra lá. Eu Terminar o já podcast tava lá. ali abrindo mandando já. mensagem pro meu marido. Escuta, tem que te levar num Não, lugar gente, mas assim. é que ela é perfeita. Eu vou lá buscar. Eu vou lá Tá. buscar. Aí ele vai mostrar lá, enquanto isso, só pede pra ele mostrar A de Lotus. a de Lotus. Né? Porque quem eu vi Lotus aqui, eu não conhecia. Só a flor de Lotus. Mas ela tem esse nome por causa disso. Porque a Ah, flor de já vem Lotus de é lá. uma flor pura, né? Uhum. E o biscoito recebeu esse nome porque ele significa pureza. Porque ele é um biscoito Olha. puro em ingredientes. Eu nem sei, acho que a gente deve estar aqui umas 2 horas. Por aí, Não sei né? também, nem sei que horas são. Meu Deus, 1h40. Eu achei que eu não ia ter nada pra falar. Gente. Meu Deus, né? Então, foi muito bom, né? Eu que Teve agradeço. isso aqui, a tua história é linda. Tem, como eu falei, não foi nem... Tenho certeza que não foi, né? Foi só a pontinha ali
Ah, mas eu acho né, que eu do que volto você mais trouxe. vezes. Com A certeza. gente traz outras pautas. Antes de terminar, Sheila, eu queria te dar um presente. Isso. E vai ter ali ainda Ah, o Lotus tá aqui, ó. Pode pegar. tem o Lotus, né? Mas enquanto ele tá preparando o Lotus, Tá. eu queria te entregar um presente. Quando eu escolhi, que nem eu te falei, como eu acompanho o podcast e eu vejo muito o teu propósito também por trás de cada mulher que você traz aqui, eu achei que esse presente combinava muito com o teu propósito. Apesar do nome do podcast ser Mulheres de Midas, né? Essa garrafa, ela traz um diamante. Porque eu vejo, né, quando você entrevista muitas pessoas aqui, você sempre consegue colocar o melhor delas à disposição das pessoas que estão aqui ouvindo. Então, era uma forma de agradecer por você ter escutado também o teu chamado e estar no seu propósito. E para talvez você lembrar e celebrar por ter esse propósito tão lindo que é lapidar mulheres e trazer esse conhecimento e colocar um pouco de voz também para tantas pessoas que precisam, para que a gente também, né, encontre o nosso espaço, o nosso lugar, cada dia mais, e que assim seja sempre. Ai, que linda. Eu fiquei só levando pro meu coração essas palavras. Que linda, linda. E que lindo, e mais lindo ainda o teu olhar para isso, né? Porque eu acredito muito também que nós só conseguimos ver no outro aquilo que está em nós. Então, se você enxerga isso em mim, além de eu aceitar de todo o meu coração, é porque também tem você. Amém. Que lindo, né? Então, eu transbordo também para você que o mundo possa te escutar e que o mundo também possa sentir, né, toda essa tua vivência que te trouxe até aqui. Porque lá Lá vem a pizza de pistache. Agora nós que vamos dar O que presente. você ganhou? A Atlântica Dias deu um presente pra Nossa! você. Agora. Você viu que lindo, né? Olha lá. Isso aqui é transbordo. Ao vivo ganhando presente. Atlântica Equipamentos para Gastronomia deseja sucesso à família Supimpa. Parabéns pela história, William. Obrigada, William. Adorei. Isso aqui, gente, é muito útil. Vocês não têm noção de como a gente usa e compra isso. Ah, que legal. A Atlântica é uma empresa parceira que fica aqui. Então, quando estava passando, antes de começar o podcast, que eu vi o anúncio, eu fiquei assim, nossa, eu preciso ir lá. Nossa, olha, tem um monte de coisa que eu preciso. Que tem lá. Ah, que legal. E eu Ele não é conhecia. eles são especializados, né, amor? Sim, eles começaram junto com a gente aqui, né? 18 anos que eles estão Isso mesmo, 18 São os anos. parceiros. Nossa, A história sensacional. Vou família. passar lá com Sabe a certeza. história, aquele vídeo que passou? É a história da família. É o pai, é o irmão, é o... Mas que souberam fazer sucessão. Exatamente. Souberam É fazer bem... sucessão. E olha que legal, ele fez um macaco, que Ai, amor, gente, ó, muito William. Então, queridos. que Com lindo, certeza né? vão receber uma visita nossa na semana que vem lá, porque a Ai, gente tá que precisando legal. organizar algumas coisas, então. Olha aí, ó, a gente precisa sempre de assistência. Sério, ó, que legal. Bem boníssima hora. Gente, muito obrigada. Pelo carinho também, inclusive. Gente, você vê como o universo, ele é... O universo é o transbordo, é assim. Você vê que é rápido as coisas, né? É. Você acabou de me presentear. Aquela... Você acabou de me presentear, né? Com vinho maravilhoso e acabou de também ser Recebendo também. presenteado. É isso. E é sobre isso, né? É sobre isso. Quando a gente fala sobre propósitos, é sempre... Nunca é o em si, o fato, o ato, mas é toda essa energia de transbordo, de transbordar, né? E, olha, a outra, ela saiu daqui porque ela foi comer. Então, a gente tá finalizando, né? Mas antes de a gente finalizar, eu quero que você deixe um recado para essa mulher que também tem esse desejo, tem esse propósito. Deixa um recado. Se eu fosse deixar um recado do fundo do meu coração para as mulheres que desejam empreender e que ainda não fazem isso, eu acho que seria encontrar a sua coragem. E como a gente falou aqui no começo, né, coragem, a origem da palavra coragem vem de coração. Então é realmente agir com o coração. E a gente só consegue agir com o coração quando a gente encontra o nosso ser divino, que habita mesmo dentro de nós, essa conexão, né, com o nosso divino. Então, que a gente possa todos os dias se lembrar do quão divino a gente é, para que a gente possa sempre agir com coragem. Acho que esse talvez seja o que eu desejo para as pessoas nesse mundo hoje, inclusive para as mulheres, que a gente possa agir com coragem. Uau, que incrível. Não, hoje eu saio daqui, tive mentorias. Eu vivo na base da
tabela. Tem a tabela de frequência, né? Uhum. Onde você muda a sua vida é quando você vibra na coragem. A coragem é o ponto de partida da tua vida. Vergonha, raiva, tristeza. Mas, se você vibra na coragem, é o primeiro passo para você atingir alegria, amor, tudo que de melhor Tudo que vem existe. depois. Mas você não consegue acessar o amor, a felicidade, o sucesso, sem passar pela coragem. A coragem é o portão. Mas a forma como você me trouxe a coragem, porque muitas das vezes essa mulher, essa pessoa, ela acaba confundindo a coragem com essa loucura. Eu sou corajosa. Mas tá, corajosa. O que é ser corajosa? E essa forma foi perfeita. Foi a melhor colocação de coragem que eu já ouvi. Ai, obrigada. Lindo. Então, nós já tem, né, o versículo, seja forte e corajosa. É sobre isso, né? Por isso que Então- estão separados, né? Seja forte e corajosa. E a gente confunde. Ser corajosa é ser forte. E são coisas diferentes. Nossa, é verdade. Não, um outro ponto, verdade. Faz em pé, faz na frente da câmera. Ai, Senhor. Isso. E tudo que você fala, acho que foram todos os processos, né? Que você foi passando e que foi maturando, que te trouxe uma maturidade. E uma coisa bem importante, ela tem processos. Que eu digo assim, que é a peça-chave, realmente. Precisa de gestão de pessoas, precisa de inteligência emocional, mas o processo é a base. Se você não... Por isso que as empresas hoje são iguais a Frankenstein, que eu falo. Aí cresci um pouquinho aqui, pô, arranca esse braço, pega um outro, costura, remenda. Quando você vê a tua empresa tá tipo um monstrinho, assim, nem você entende mais o que está acontecendo, porque falta o planejamento, o estratégico, né? Então, falta a gestão de projetos. E você tem essa base, que é o processo. Mas foi aprendizado. É o aprendizado. Eu já E fiquei aqui? muito tempo sem. E alguém falou pra você, teve seu pai, mas ele falou, filha, incorporei, filha, precisa-se de processo, ou não? Meu pai nunca se meteu. Eu acho que esse é um negócio muito dele, assim. Ele nunca se mete em nada. Nós somos em 4 filhos, né? É só quando a gente pede ajuda. Aí Isso é Eu acho que ele te sabedoria, deu né? uma coisa muito importante, que é visível em você, autonomia. Não, acho que Você essa tá foi a vendo? máxima da minha educação, assim. Meu pai sempre me educou para tomar minhas decisões e assumir os riscos e as consequências delas. Isso Que tudo, desde pequena. Foi o que você falou mesmo, eu fui privilegiada, Eu fui. mas Eu ele tenho pleno- soube até o limite, que é porque quando você imagina, o meu pai é o meu mentor, uau, que privilégio, mas até onde esse pai vai, né? Uhum. Não, Porque e ele virou meu pode- mentor porque eu pedi. E eu cheguei pra ele e falei, pai, você precisa me ajudar. Eu não sei se eu posso chegar até aqui. Eu falei, não, pode, eu tô falando que pode. Me ajuda aqui. Eu tô com um problema aqui, ó. O problema é esse. Então, assim, mas meu pai nunca. Nossa, eu não me lembro, assim, do meu pai chegar pra mim e falar assim, ó, você tá fazendo errado. Não. Ele olhava, observava, quando eu caía, ele tava ali do lado, e ele nunca falou assim, eu avisei. Ele só. Sabe? Agora você viu que não é assim que tem que fazer, então agora você vai pro caminho certo. Então, eu tento levar muito isso na minha relação com os meus filhos, porque eu acho, assim, a educação que eu tive hoje difícil de ser encontrada. Essa autonomia, eu vejo muito ao contrário. Eu vejo porque é isso que quando eu vou até a empresa e eu converso com ela, o que menos, a qualidade que eu menos encontro nela é a autonomia. Ela precisa da autorização, ela precisa da ajuda, tudo ela precisa de uma opinião. O problema de pedir opinião para os outros é que as pessoas vão te responder baseado na experiência delas, Isso mesmo. do mapa de mundo delas. Então, às vezes, você vai estar querendo tomar uma decisão. Lá dentro, a pessoa diz assim, é isso. Mas não, eu tenho que perguntar. Aí a pessoa vai te responder de acordo com a experiência dela. E isso pode ser que não aconteça com você, mas vai acontecer. Porque aí você vai fazer o quê? Você vai olhar para uma pessoa de autoridade, uma pessoa que você confia, e você vai acreditar. Eu queria te fazer exatamente, essa pergunta. Eu quero entender, assim, que eu já vejo que você é uma pessoa de autonomia, e isso é visível, assim, sabe? E é muito bom. E eu queria saber, assim, como foi para você esse caminho de autonomia, porque é um caminho bem difícil também.
Não é assim, tipo... Eu sou assim. Sim, é porque não para você, mas para você lidar com as pessoas. Porque as pessoas não estão preparadas. Não. Isso, inclusive, foi um ponto no casamento, assim. Porque meu marido é bem diferente. E o homem, né, tem uma tendência de ser mais acomodado, assim. E o Diego vem de uma educação bem diferente da minha. Então, pais italianos e meu pai, que apesar de ser descendente de italiano também, mas tem uma visão bem diferente. Então, meu pai sempre foi, cara, vai. Se cair, eu tô aqui. Vou te ajudar, mas vai. Então, eu nunca tive medo, eu sempre caminhei olhando para frente, porque eu sabia que se acontecesse qualquer coisa, eu tinha ajuda, né? Eu sabia para onde correr. Mas isso também é difícil, porque quando a gente é muito autônomo assim, são os extremos, né? Então, eu vou cair naquele lugar assim, não, eu dou conta. E daí você vai pondo mochila. Chega num ponto que você tá andando arrastada já, você fala assim, não, eu dou conta de mais uma. Até que tem a mochila final que te derruba. Que foi o que aconteceu comigo num determinado momento ali da Supimpa. Mas essa autonomia também, ela me ajuda hoje, e daí, né, quando a gente foca o nosso olhar para outro lugar, ela me ajuda hoje a delegar. Então, hoje eu consigo olhar para as pessoas e falar, você é muito bom nisso, então você vai cuidar dessa parte. Fulano, você é ótimo nisso, então você vai ficar nessa parte. E tem muita gente que olha para mim e fala, não, mas eu não sou bom nisso. Claro que você é. Eu já vi, já observei você e agora você vai ficar nessa parte aqui. Então, é também de conseguir olhar para os talentos ocultos que muitas vezes as pessoas não dão valor, né? Muito bom. Talentos ocultos, adorei. E geralmente as pessoas não estão preparadas para essa liderança, para essa autonomia, porque elas estão habituadas ali a viver nesse mundo, né, da indecisão. Olha, gente, não é... E eu pesquisei muito, né? Quando a gente pesquisa, claro, tem muitos sabores clássicos que a maioria das pizzarias tem, mas tem muitos sabores que são exclusivos nossos. E eu não tinha visto ainda pizza de Lotus. Então, quando a gente lançou em dezembro, eu fiquei bem feliz, assim, com ela. Agora já tem vários lugares que já estão copiando. Mas isso acontece, a gente tá bem acostumado com isso também. E eu brinco que enquanto eu tô sendo copiada, eu tô bem, porque eu tô no lugar certo. O problema é quando a gente tiver que começar a copiar, daí já... Isso mesmo, isso aí, perfeito. Gente, olha, tá pesado. Dá pra ver que tá pesado. Não, é muito chocolate. É chocolate. Nossa. E também tem isso, né? O chocolate que a gente usa é chocolate belga, não é aqueles chocolates forneáveis de bisnaga. Então é tudo isso, é o cuidado dos ingredientes desde o momento da escolha da farinha até o biscoitinho que vai em cima. Essa é uma pizza de merecimento. Isso. Sabe aquele dia que você tá assim, eu mereço uma pizza. Essa que você merece. Não é qualquer outra. Você, mesmo. Gente, que incrível. Parabéns, mais uma vez, parabéns, obrigada, né? Tia. Tanto ela é uma mulher que você tem posicionamento, eu consigo sentir o teu poder. Só que quando ela fala, eu sinto a feminilidade, eu sinto a calma, sabe? Eu sinto a mansidão, sabe? Essa generosidade, essa bondade. E frutos do Espírito Santo. E olha que lindo. Então, é só o começo. Né? Só o começo. Então, o mundo precisa de você. Precisa te ouvir. E mais mulheres. Esse negócio do Instagram. Aqui a Gia vai te ajudar. Eu admiro, tá? Eu vou falar que é admirável. Eu não tinha noção do trabalho que dá esse negócio de mexer com o Instagram e criar conteúdo. Tô rindo, mas é de desespero, né? Eu também tô olhando pra Gi e falo assim, Gi, também acho que eu tô precisando muito. Não, ela é uma Gi é uma querida. Não, e ela traz ideias ótimas, ela faz tudo, ela faz desde a produção, roteiro. Nossa, a Gi é incrível. É propósito, né? Tem aquela frase que é clichê, ela é tão verdadeira que ela virou um clichê, né? Que Deus não une pessoas, ele une propósitos. Né? E é isso. E é isso. Então, obrigada. Nosso podcast dá pra dividir o podcast em dois? Acho que dá, né? Eu gostei da sua participação. Você gostou? A gente podia fazer uns podcasts isso, assim. acho justíssimo. Amei, assim, é tão rico, gente, só que poder dividir um conhecimento. Eu falo assim, gente, é tão bom estar na mesma energia, sabe? Sim, de você falar, uau, isso. Sabe quando você tá assim, a gente podia fazer um podcast assim Vamos, de mulheres. Com certeza. Fazer uma mesa redonda e trazer um tema. Com certeza. Gente, eu amo uma mesa redonda, isso uma mesmo. Mesa redonda. Uma mesa redonda. Isso mesmo. Perfeito, né? Porque uma pessoa que ela escuta, porque o podcast é mais leve de uma pessoa escutar. Ela Claro. consegue estar lavando uma louça ou dirigindo, enfim, né? E não tem como sair a mesma. Nem que ela escute só uma palavra. De tudo que ela ouviu, uma fez sentido para ela. Ponto. Bastou. Era só uma palavra. Ela não precisa absorver tudo isso aqui.
E aquela palavrinha, ela já, nossa, vou fazer, pronto, mudou. Uma pessoa. É isso. E isso é lindo, É. né? É demais. Que pessoas do... O mais incrível é que pessoas, cara, do mundo inteiro podem ouvir isso aqui. E Vão ser sabe- mundiais, e então. sabe o que é Esse é o alcance da interessante? internet, né? Isso é muito interessante a tua história. Como você Tchau, está nunca. contando, que eu falo assim, isso é vida real, né? Isso. É muito interessante, você sabe por quê? Porque as empresárias, elas olham assim e elas pensam assim, meu Deus, quando que eu vou chegar? Será que vai acontecer isso comigo? Ah, Olha o exemplo, Vai. olha o exemplo aqui. Acontece. Então, a tua história, ela tem que ser contada, Sim. É. porque a gente, ela vai entender em que momento ela está na trajetória. Isso mesmo. Né? Às vezes ela tá lá no momento que você teve o burnout lá. Ela tá lá. Putz, eu tô vivendo esse aqui. Nossa, então Ó, passou. passou dela, Vai então dar pode certo. Vai ser passar. que... Gente, Isso. passa. Ou então ela tá Passa. antes. Passa. Passa, Ou uma hora então ela tá antes. E ela fala, não É. quero ter. Ou não quero chegar lá. Onde que onde que ela errou ali? Aonde que ela errou? Errou, já digo, né? Aonde que errou? Aonde que errou Porque aqui, é isso, pegar o eu vou- erro do outro pra tentar não cometer. Isso mesmo. Exatamente. Às E vezes a agora gente não falando ainda consegue. da Supimp em si, se ela ouve esse podcast aqui, ela não vê mais a Supimp como só. não, Supimp é. como não. Aí ela realmente entendeu a missão, ela entendeu o valor. Aí ela entendeu quem é a Supimp. Não é uma Exatamente. pizzaria, é muito além. Ah, vai muito. Né? Foi, Então, é muito eu lindo. falei ali no nosso podcast, ali no início. A empresária, ela tem o desejo, ela sabe que ela tem um propósito e ela quer empreender. Só que quando ela chega para empreender, ela não tem noção de todas as áreas. Que nem você falou, eu era boa nisso. Só que no início tem que fazer tudo. É tudo. E aí você fica desesperada. E aonde erra, né? Quando eu chego na empresa, a pessoa fala para mim assim, eu preciso vender mais. Eu preciso vender mais. E às vezes não precisa. E eu falei assim, Viu? e detalhe, às vezes tem casos de empresa que eu falo assim, se você vender mais, você quebra a tua empresa. É. Ela acabou de validar o que você disse no Isso, podcast. isso que eu tô... E ela completou a E tua teve frase. empresa que eu tive que trabalhar muito a mentalidade da empresária, por quê? Eu falei, você tá preparada? Porque você vai vender menos, mas você vai ganhar mais? É isso. Porque o faturamento é o ego da empresária. O que conta é a última linha da DRE, é o lucro líquido. Por isso que você aumenta o teu faturamento. Eu quero faturamento, e tá ganhando nada. Às vezes tá no prejuízo. Você tá no prejuízo. Quantas vezes de fazer? Não, o markup é 30%. O markup é menos... Tá no vermelho. Ai, por favor. Eu acho que eu nasci para começar. Eu nasci para esse momento aqui. Comer a loca, pelo amor de Deus, gente. Essa pizza é incrível. Olha lá. Ah, por favor, né? Ei, amor, você escutou o nosso podcast? Inteiro. Inteiro? E daí? Gente. Como foi? Foi muito legal e está sendo ainda. Não acabou? Acabou? Meu Muito Deus. Agora acabou. Eu tenho certeza que vocês vão sair, né, desse podcast mais rico, com mais vontade de comer pizza. E quem sabe até empreender, né, no ramo ali da pizzaria, do empreendedorismo. Então agora vocês já conheceram Meu Deus. essa mulher maravilhosa. Vou deixar aqui as suas redes sociais, porque agora ela está no Instagram, né? Ai, Né? gente, Deus caminho, né? não, isso Deus mesmo. fala, a gente escuta. Isso mesmo. Isso obedece. Demora um pouco, mas a gente obedece. Isso mesmo, na marra. Então, um super beijo e vocês, obrigada, Obrigada, Obrigada a né, você, pelo tempo e Sheila. pela história. Obrigada. Super beijo. Obrigada. Tchau. Que é isso aqui? O que é isso? Localizada no coração do bairro Portão, próximo à tradicional Praça da Santinha, a Atlântica Equipamentos para Gastronomia é referência quando o assunto é qualidade e inovação no setor. Desde sua fundação, a empresa tem como missão oferecer soluções completas para o mercado de gastronomia comercial, atendendo a demandas de restaurantes, açougues, padarias, mercados e muito mais. Com uma estrutura que permite atender a diversos setores, investimos constantemente em inovação e aprimoramento, trazendo sempre novidades que ajudam a otimizar o dia a dia de quem trabalha com a gastronomia. Nossos produtos são frutos de rigorosos processos de engenharia e design, com foco na praticidade e alto desempenho,
Cada peça é pensada para oferecer o máximo de qualidade, segurança e resultados impecáveis em qualquer cozinha. Nossa linha de produtos não só facilita o dia a dia, mas também contribui para um futuro mais sustentável. Para nós, o sucesso de nossos clientes é o nosso sucesso. Por isso, oferecemos suporte técnico especializado, treinamento e acompanhamento constante. Com um estoque sempre abastecido em um sistema de entrega ágil, aqui na Atlântica garantimos que seu negócio nunca pare. Nossa missão é clara: ser referência em qualidade e atendimento, oferecendo soluções que fazem a diferença no dia a dia de quem faz da gastronomia a sua paixão e profissão.